Yeah. 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 Salve, salve, estagiários, estagiárias. Ei. Chegamos para mais um Estagiários Podcast. Ao meu lado, Thiago Maroto. O magnético, esqueça tudo, Calma, vamos. a gente tava no papo errado. Você veio falar o magnético, tem alguma coisa tá errada Aquelas aí. coisas, né, meu parceiro? Mas Tempo ruim o enfim. tempo inteiro, vambora. Começamos agora mais um bate-papo incrível nesse canal. Curte, comenta, compartilha se você gostou. Se você não gostou, curte, comenta, compartilha, manda pra todo mundo, deixa seu comentário aí. Finge que gostou. O mais importante é que você esteja aqui com a gente. Como a gente sempre vem dizendo, a cada semana o nível sempre aumenta. E quando a gente aparece? Coisas boas acontecem. É isso. E hoje a gente tá com um cara que já é um prata da casa, um cara que eu tenho Sócio. muita gratidão na época de ter vindo quando o canal tava muito pequeno. E é um cara que tem um papo incrível, um amigo mesmo. E Já xinguei no estádio, inclusive. Já. Quem não Quem xingou? não? Quem Não vou fingir costume, já xinguei no me estádio. xinguei, né? Simplesmente João Paulo Capelanes aqui. Boa, rapaziada. Que legal. Obrigado pelo convite aí, Thiagão, Léo. Faz tempo, hein, rapaz? Faz A vez que eu tempo, vim mano. aqui foi quando? Foi antes da pandemia, né? É, onde tudo era mato. Foi- Tudo era mato, velho. Agora tá tudo bonitão aqui, ó. O staff, a galera. Tem até aqui o social media. Tá demais. Vai ter trabalho em social media. Tá desde lá de baixo, hein? Ah, rapaziada, obrigado aí, todo mundo que tá assistindo. Bora resenhar, falar de tudo. Vamos só evitar falar do Atlético aí, porque tá feia a coisa, né? Fazer o quê? Subiu, É. o furacão subiu, pô. Subiu legal, parabéns, nota 100, que não se repita, não faz mais que obrigação. Sabe aquela coisa, quando você tira nota tipo 5, 6 Que do a mãe colégio? fala. É, a família fala assim, não fez mais que obrigação, é tipo isso, fez mais que obrigação, velho. Ponto. Já chega. era. Já era. O sofrimento chega. passou. Pelo amor de Deus, que inferno que foi isso, velho. Ave Maria. Capê, a gente sempre começa o programa com aquela pergunta clichê. Pergunta estagiário. Porque o canal Estagiários, todo mundo já foi estagiário Juvenil. um dia. Já, E muito. todo mundo já tem uma história bacana ou marcante. Não necessariamente bacana, mas marcante da época de estagiário. Você tem alguma história que você pode contar, cara? Cara, tenho. Na verdade, vocês vão dar risada, velho. Essa história é real, as pessoas acham que é mentira, mas ela é verdade. Eu não era estagiário, eu tinha acabado de ser contratado pela Band. Então eu tava me considerando estagiário ainda, menino novo, não sabia nem ligar o computador. Juvenil, Menino novo, não sabia nem logar no computador. Não tinha senha, não tinha login, não tinha e-mail, não tinha nada. E aí, cara, foi uma loucura esse dia, porque assim, eu entrei na Rádio Bandeirantes, e tô até hoje, há mais de 11 anos e meio, como produtor. Eu entrei como produtor, depois você vira coordenador de programa, depois você vira repórter, aí apresentador, aí narrador, vai, né, subindo o degrau, é assim que funciona. E quando eu entrei como produtor. E aí, velho, num dos programas, logo no meu início, o que aconteceu? O repórter ia fazer um jogo no Canindé, a gente transmitia, aí transmite ainda jogo da Portuguesa, que agora infelizmente perdeu o apelo, que a Lusa até outro dia estava sem divisão nacional, tá na Série D, não subiu uma pena nesse ano. E aí o repórter ia fazer Portuguesa e Ceará. Jogo importante, naquela oportunidade, jogo Era de Série Série A. B pra poder subir. Ah, não, Série B. Era a Série B pra poder subir. Então, Uhum. assim, pô, vamos acompanhar Portuguesa, era um sábado à tarde. Sim. Tudo É legal, propício, né? propício, bacana, vamos lá, né? Cara, o repórter ficou zoado, falou que não ia dar. Aí o meu chefe foi tentar um outro repórter. Aí o outro repórter estava em compromisso, estava de folga, não conseguia. Aí ele pegou e me ligou. E ele falou assim, João, ele me chamou de João até, o João Mel. Eu falei, fala, Capri. João Mel, o Zaidan vai comentar o jogo, né? Você tá na produção, faz o seguinte, você consegue fazer a reportagem? E eu tinha acabado de entrar na rádio, né? Falei, meu Deus, velho. Vamos, pô, mas fiquei feliz. Falei, pô, vai ter oportunidade, acabei de chegar, tô engatinhando ainda, falando no ar, né? Fazer um jogo com o Zaidão, o José Maia ia narrar. Vambora, né? Tô pra cabeça. Aí ele falou, então dá uma estudada no jogo e vai pra cima, meu. Ele só falou assim. Então eu tava na produção fazendo os programas esportivos que estavam rolando, os programas ao vivo, eu era o produtor. E aí comecei a anotar rapidinho, prévia, como era a campanha, quem que ia jogar, quem que era desfalque e tal, não sei o quê. Anotei rapidinho. Aí o Zaidan tava no estúdio do Tubo, né? Que tem o estúdio principal e o estúdio que a gente faz as transmissões quando não vai pro in loco. Sim. E aí o narrador tava em loco, eu ia pro lugar
e o Zaidan tava no estúdio. Aí eu peguei, coloquei a mochila nas costas. Zaidan, bom jogo pra nós, hein? Eu vou lá fazer a reportagem. Aí ele pegou, olhou assim pra mim e fez... Vai pra onde, caboclo? Eu falei, vou pro estádio, ele, ó. E tipo assim, faltavam 40 minutos pra bola rolar. Faltavam uns 40 minutos. Nossa. O jogo, sei lá, não vou lembrar exatamente, mas 4 horas da tarde, eram 3h15, 3h20. E eu saí já eu volto, hein? Tipo, mano, eu tava na Band, Zona Sul, pra ir pro Canindé. Nossa, deixa eu Tudo bem que era sábado, mas, mano, você não ia chegar certinho com o tempo. A bola já tá rolando, entendeu? Até o tempo do credenciamento. Pô, você já tinha fechado o credenciamento. Aí os caras falaram, não, Capela, vai embora pra casa, entendeu? E aí eu peguei, saí correndo, coloquei a mochilinha nas costas, subi os 4 andares, 4 níveis de degraus da Band, cheguei lá no L ponto, tinha um segurança na porta. Irmão, tudo bem? Como é que tá? Suando, já menino novo, né? Aí ele, pois não. Eu falei, que hora sai o próximo helicóptero? Ele, não, hoje não vou helicóptero aqui. Mas pra quê? Não, eu sou repórter da Rádio Bandeirantes, eu vou lá pro Canindé agora. Ele, cara, dá uma ligada pro seu chefe aí pra poder entender essa situação. Aí eu falei, porra, mas eu preciso ir pro estádio, cara. Depois essa, peguei, desci, né, tudo de novo, tal, liguei pro Capriotti. Aí ele, fala, João, ô Capri, eu tô aqui no L ponto, não tem helicóptero hoje pra poder me levar pro Canindé. Mano, ele deu a risada mais sincera que você pode imaginar, velho. Ele... Você tá onde, meu? Eu falei, tô no L ponto, não vai dar tempo de ir de carro e tal. Ele, não, meu, você faz no estúdio aí onde tá o Zaidan. Aí eu... então não vou pro estádio. Ele, não, faz onde tá o Zaidan. Aí eu voltei, mochilinha nas costas, entrei no estúdio, né? Encontrei o Zaidan, sentei. O Zaidan, velho, o Zaidan é muito gente boa, mano. Ele não vai ver. Aí eu peguei, coloquei meu caderninho, minha canetinha, minhas coisas assim, espuminha no microfone. Fiquei quieto, né? Suando, velho. Aí, você tá bom, caboclo? Eu, não, Zaidan, pô, dei mó bote errado agora. Ele, que bote errado? Não, eu achei que eu fosse pro estádio. Achei esquisito, a bola vai rolar já, você tava querendo ir pra lá? Ele, não, mas eu achei que a Band ia disponibilizar um helicóptero. Eu fui lá no heliponto, a segurança falou pra eu falar com o Capriotti, Capriotti deu risada. Aí ele, você foi onde, caboclo? Aí eu falei, eu fui no heliponto aqui da Band, pô. Aí ele ficou quieto, tá? Ele ficou quieto, ele só ficou assim, ó. Porra, que loucura. Porra, que ideia. Ele se fechou no casulo dele e o Zaidan, cara. Que ideia que tu teve. Aquele jeito do Zaidan, né? Ele segurou a risada com sinceridade, para o meu começo. Ao invés dele chegar, ô moleque burro, você tá louco, cara. Você tá achando que você tá onde, cara? Na BBC de Londres. Vai levar um estagiário. Entendeu? E aí ele só ficou aquele segurando, não fez nenhum barulho, ele só... Puta que pariu. Mano, aquela risada constrangida, velho. E a resenha depois? E depois, aí espalhou pra geral. Os caras da mesa de som, os caras da Central até hoje me zoam, né? Eu, vou pegar uma Transpa Pitaquera hoje, mano, não sei o quê. Vai de helicóptero, pô. Você não entendeu que a menina é assim e tal. Então essa é uma história que eu não era exatamente estagiário, tava começando e bote errado. Uma vergonha. Mas esse é maravilhoso, cara. Esse vai ficar marcado. Pô, que mundo que tá, helicóptero, essa é boa, Talvez nem o Johnny Saad usasse o helicóptero. Nem ele, velho, nem ele. Aí eu, sei lá, foi Band, né? Time grande, tem ponto, caramba, vambora, é nóis, né? Mas bote errado. Caraca, que legal, capeta. Não, essa história é maravilhosa. Essa é boa, velho, essa história é boa. E aí, pra gente começar nosso bate-papo, irmão, conta da sua trajetória, a gente já falou isso na primeira, mas acho que vale pra esse, faz bastante tempo. Nos Estados Unidos, cara, que é um capítulo à parte, né? Você fez uma parte da faculdade aqui, depois fez lá. Cara, assim, é uma história longa, então eu vou tentar fazer o melhor resumo possível pra quem tá acompanhando aí. Foi o seguinte, velho. Pode não parecer, porque hoje eu sou a bola, mas eu joguei futebol quando era mais moleque, entendeu? E jogava mesmo, joguei na Portuguesa, joguei no São Caetano, fui pra Alemanha, fui pra Argentina, rodei pra lá e pra cá. E, mano, eu tava fisicamente bem, pô. Moleque, você tá treinando, inclusive, tá voando, coloque rapidinho, coloque aí no YouTube, gol de falta, João Paulo Capelões. Tá lá. Aquele gol tá lá. Você já vi. Placar final 6-1 pros caras. É sério, velho, é sério. Foi um puta golaço, velho. Inclusive o Rodolfo Schneider, que é o nosso coordenador de jornalismo da Band. O Schneider, ele tava no Real Madrid, eu tava no Liverpool. Não, meu time era o Liverpool e Barcelona. Meu time era o Liverpool. E aí joga, né? O Interclubes, na rapaziada. E aí, pô, tava 6-0 pros caras. Aí sabe quando você bate a falta?
dane-se também, se eu errado isso aqui, mano, mó caixa assim certinha, né? Aí eu peguei e postei, meti uma onda, né? Foi um jogo que foi no domingo, foi, pá, segunda-feira eu encontrei com ele, foi, tu é cara de pau mesmo, né, velho? Foi 6-1 o jogo que você só postou seu gol de falta, mostra o placar lá com o teu nome pra mostrar os 6. Eu falei, não, 6 eu deixo pro São Paulo, deixa pra lá. E tem um no Juca também, Calma aí, pai, calma aí. Você não pegou, não? Ia passando batido já. Então, galera, valeu, obrigado. Tá que pariu. Obrigado, Júlio Casal. Não tinha gente melhor, viu, Júlio? Cara, mas assim, resumidamente. Então eu tava bem fisicamente, e aí eu decidi começar a faculdade, iniciei a facu no Mackenzie, não curti e quis parar jornalismo. Eu nunca fui de desistir das coisas. Só que eu falei, pô, tô no primeiro semestre, não me adaptei, eu vou pensar em outra coisa que eu possa fazer que possa me dar tesão de realmente querer trabalhar. E aí eu conversando com a minha família, com a minha esposa até então, naquela época, não era nem minha namorada, tava começando uma resenha com ela, me dando umas botas, mas eu tentando, não, até agora que virou. E aí eu falei, eu vou tentar mais um semestre. Fiquei mais um semestre, um ano no Mackenzie, portanto, definitivamente não curti. Fui pra Metodista, fiquei um ano na Metodista, curti, achei legal pra cacete, me achei. Que era uma parada mais prática, mais que você podia, entendeu? Vou dar um exemplo, pegar uma câmera, ir pra rua, fazer a parada da rua mesmo, entendeu? Mackenzie era uma coisa mais centralizadora, não pode sair da faculdade. Pô, vou ficar o quê? Filmando os caras na Cracolândia lá, fumando cigarro? Que a gente brincava que tinha uma Cracolândia dos caras que fumavam, né, e tal. Então, chato, sabe? E aí, pô, Juca, né? Se divertir, tomar cerveja, rapaziada, tá, papapá. E aí, um cara me viu jogar lá no Juca. E ele já meio que, sei lá, me conhecia, acho que da vida, sabe? Aí ele falou, pô, você é jogador, né? Eu falei, não, você já jogou, porque eu sei. Eu falei, brinquei aí, pra lá e pra cá. E ele falou, velho, é o seguinte, vai ter um teste em Itu e em Atibaia para alguns técnicos americanos e eu quero te levar lá, porque eu acho que você tem potencial de ser aprovado e ganhar bolsa e estudar fora. Eu falei, não quero mais morar fora. Eu quero agora finalmente, entrei numa faculdade da hora, quero me formar aqui, quero arranjar um trampo, quero ficar aqui. Aí ele falou, beleza, mas vai lá fazer o teste só. Só vai, só vai pra ver. Não tem nada a perder, só tem a ganhar. Aí eu, bater uma bolinha, sabadão, tudo pago, tomar um café da manhã lá com os caras, vambora. Peguei, joguei bem, e os 3 técnicos americanos me fizeram proposta. Jogava do quê? Eu jogava de zagueiro. Eu jogava mais no meio de volante, aí eu comecei a ficar um pouco mais velho, comecei a descer, né? Falei, ixi, daqui a pouco tô parando na ponta do banco, na ponta do bar. Aí os caras me chamaram, e eu fui primeiro pra Memphis, Tennessee, depois de 6 meses eu fui pra Carolina do Norte, em Wingate, e depois de 6 meses eu saí e fiquei 2 anos e meio na Central Methodist University, lá no Missouri. E aí eu me formei, e aí eu fiquei nesse impasse, cara. Fico aqui nos Estados Unidos, tento uma vida, volto pro Brasil, o que eu faço aqui da minha vida? E aí no final das contas eu acabei voltando, porque eu já tinha feito estágio na Band News FM, eu era rádio escuta. É uma profissão que hoje, infelizmente, praticamente está escassa, não existe, né? Mas eu fiz bastante, trabalhei no site também para poder atualizar a notícia. E aí eu comecei a mandar currículo para geral. Aí me chamaram da Band, no caso o Capriotti, meu coordenador até hoje, e falou, velho, abriu uma vaga aqui, um repórter pediu pra sair, eu não vou te colocar como repórter, você tem 0 experiência, vou te colocar na produção pra você começar a sentir e começar a sua trajetória aqui, se for legal, pode ser? Dentro, Band, tá louco. Começou bem. Já comecei voando, entendeu? Você já começa a saber outro patamar, porque grande mídia, assim, qualquer um que esteja assistindo aqui, eu tenho certeza que você que é estagiário, tá começando, ingressando na comunicação, o sonho de qualquer um, qual que é? Grande mídia. Quando eu falo grande mídia, o que é grande mídia? Vamos lá, Globo. Os canais abertos em geral e alguns fechados também, que tem uma audiência gigantesca em digital e assim vai. E aí apareceu a oportunidade. E aí eu comecei do 0 vezes 0. Que inclusive, numa primeira semana de trabalho, eu saí da Band chorando e achei que eu fosse ser demitido. Caraca. Sério? Por quê? Porque quando eu me formei nos Estados Unidos, eu voltei pra cá com 0 base. Tipo assim, vocabulário fraco, pouca experiência. Eu comecei a viver uma vida mais americanizada lá. Vou dar um exemplo. A faculdade daqui, pelo que eu passei, no Mackenzie e na Metodista, e pelo que eu frequento, eu adoro frequentar a faculdade para conversar com o aluno. As pessoas às vezes me ligam, pode dar uma palestra aqui? Eu falei, irmão, palestra? Não é minimizando, mas não vou dar palestra para ninguém, eu quero trocar experiência. Eu gosto de sentar com os alunos e falar, velho, eu já estive aí, eu já estive tão ferrado quanto você, já tive tantas dúvidas quanto você, tirei tantas notas vermelhas quanto você, tantas DPs quanto você, e hoje eu consegui chegar num lugar da hora. Como? Peraí, há um caminho, há um processo que as pessoas têm que querer passar. Só que eu vejo que essa nova geração, essa nova geração quer tudo pra ontem, não. Tem estagiário que chega lá na rádio, já quer começar a falar, já quer microfone. Opa, o jovem... Aprende a cortar uma sonora, aprende a marcar uma entrevista, entendeu? Fazer um off.
Entendeu? Sem repetir palavras, ter erro gramatical. Vamos melhorar nessa questão básica para depois a gente criar. Isso entendeu? A galera acha que é moleza, Não. que é só chegar e falar, né? Pô, Isso é um peraí. ponto. Eu tô na TMC agora também, tem a equipe de estagiários lá também, assim, claro, tem os seus perfis, mas é uma coisa, acho que é da geração, Capê. Porque é tudo muito pronto, É da geração, é da geração. E eu até entendo. A gente tem que acompanhar a evolução do mundo, a velocidade das coisas, mas existem processos que se você salta esse tipo de processo, você vai esbarrar lá na frente com um problema, com um obstáculo que você não vai saber. Vou dar um exemplo aqui. Eu costumo falar assim, não é demagogia nenhuma, vou dar um exemplo. Tem um jogo importante no final de semana. Aí a gente tem que produzir coisa no final de semana. Eu ajudo a marcar entrevista. Eu pego, vou atrás de departamento de comunicação de cada clube, troco uma ideia, cara da Chapecoense, cara do Atlético, cara do Palmeiras. Ô fulano, vamos pensar assim, assim, assado. Eu nunca vou deixar de ser produtor. Porque ser produtor me deu um embasamento gigantesco para entender que eu sou o braço que o repórter muitas vezes não tem quando ele tá na rua. Sim. E eu sou repórter até hoje da TV, principalmente. Na rádio, não mais. Tô mais como âncora, entendeu? Uhum. Só que quando você tá na rua, velho, tá você geralmente sozinho ou você e um Cinegra. E o pau tá cantando, você tá com a ligação ruim, tá caindo sua conexão, tem uns caras enchendo o saco, tacando coisa em você. Cara, é um caos. Quando não tá só você, o tripé, a câmera, o táxi, é isso aí a mesmo. mochila. Isso, exatamente. Por exemplo, eu nunca mais, sem querer desvirtuar o que eu tô falando aqui, mas eu nunca mais vou deixar de ter frio na barriga. Tá? Eu sempre vou ter frio na barriga de fazer qualquer coisa. Hoje, quando eu cheguei aqui, foi, pô, legal, né? Porque você tem essa preocupação. Quando você tem frio na barriga, que você tá preocupado pra poder entregar o seu melhor. Você tá afim de fazer. Você tá afim de fazer a parada. Você tá aqui com o negócio apontado pro Shell, entendeu? Baixinho, você tinha pra cima, né, pô, fechou. E uma vez eu fiz uma entrada no jogo aberto, Palmeiras a caminho do Mundial. E a Marquês de São Vicente foi tomada. A minha conexão não funcionava. Tava eu e o cinegrafista, eu e o Fábio França. O Fábio com a câmera aqui, um caos. Porque assim, eu adoro receber o carinho da rapaziada. Tipo assim, os caras de rede social não são os mesmos caras, entre aspas, que estão no dia a dia. Não são, porque os caras, eles olham pra minha cara, pô, já te xinguei tanto, cara, mas pô, tu é um cara que dá pra ver que é pela resenha, é sacanagem, é brincadeira e pá. E a malinha é muito tênue entre a falta de respeito e a ironia e a provocação. Então, mano, eu fico sempre aqui pra não virar o fio. Por exemplo, eu orgulho muito de nunca ter recebido um comunicado oficial de algum clube repudiando uma opinião, um comentário. Então, pode acontecer? Pode. Posso virar o fio em determinado momento? Pô, aqui acho que eu vacilei, aqui acho que eu errei. Vou ter hombridade, humildade e respeito pra poder falar, pô, aqui eu fui mal. Entendeu? Mas enquanto isso não aconteceu, show de bola, vamos tocar nessa parada. E aí no jogo aberto, o Marcelão, que é um dos coordenadores lá, ele falou, Capela, você não tá me ouvindo? Porque a gente fica com um aparelho da Band e o som perfeito de estúdio, só que, com tanta gente lá, tanta interferência, não tava funcionando. Ele me ligou no telefone, não funcionava também. Ele, cara, a Renata quer te chamar, a gente precisa te chamar. Eu falei, sim, mas como, cara? Eu não tô ouvindo vocês. Tá um baita de um barulho aqui. Aí eu falei assim, quer saber? Marcelão, a gente vai fazer todas as nossas entradas de uma forma. Eu não vou ouvir nada que a Renata tá falando, falar pra ela não me fazer pergunta. Eu vou colocar o celular no vibra e eu não uso o celular na mão. Eu respeito o repórter, ele foi o celular na mão pra poder dar entrada e tal. E, mano, o celular, eu acho que assim, o improviso do rádio eu coloco na TV. Isso é muito então, bom. Então, dane-se, eu não vou usar o telefone. Não, assim é também. difícil. É muito difícil. Mas não Eu é, vou acho no que improviso. Você pega e, prático, cara, prático. o cara que começou TV, só fez TV e não fez rádio, talvez ele tenha, talvez não, certamente ele vai ter muita mais dificuldade do cara que fez rádio a vida inteira e vai pra TV. Exato. Então, O rádio ensina muito. O cara da TV, ele vai ter mais trejeitos com a câmera, mais jeitos, não vai ser tão espalhafatoso, com mãos, porque eu sou pra cacete. Mas o cara que vem do rádio, poder do improviso do rádio, quem trabalha em rádio faz qualquer coisa. Qualquer coisa. Quem Por isso que eu narra no amo rádio. consegue- Não, narrar no rádio pra mim é a coisa mais difícil que tem disparada da comunicação esportiva. Disparada, muito assim. difícil, cara. Nada Porque se você aproxima. tem que decifrar a imagem pra quem tá ouvindo, né? Bizarro. E às vezes bota lá e o cara tá mantendo a atenção da fora galera, dicção, fora tirar a equipe, o timing. fora, um muito caos, foda. entendeu? E aí o Marcelão, eu falei, Marcelão, faz o seguinte, cara, falar pra Renata não me fazer nenhuma pergunta, só, Capela, tá no meio do povo aí, vamos que vamos. Você vai disparar de mandar mensagem no meu celular. Dispara! Manda, manda várias. Pra saber Quando quem meu entrou. celular começar a vibrar, eu vou estar com ele na mão. Quando ele começar a vibrar, eu vou começar a falar. Tá bom? Ele, vamos testar assim. E aí eu tava posicionado, aí, começou a vibrar. E eu, Rê, vamos lá, um abraço aqui, a rapaziada que tá vivo no jogo aberto, ó, torcendo do Palmeiras. Aí, os caras, subi no ônibus com os caras, fogo de artifício, voou coisa em mim, queimou até a orelha. Foi um caos, e a gente lá no ar e tal. Aí a gente até fica arrepiado de lembrar. Porque eu fiz a primeira entrada, certinha. Aí quando ele começou a mandar de novo, era pra devolver pro estúdio ou pra chamar um VT. Uhum. Aí eu peguei e chamei um VT do repórter.
Aí eu peguei, me desloquei pra longe da multidão, liguei pra ele, consegui falar. Ele, pô, foi do cacete, velho, ficou perfeito, consegui. Vamos só assim. E eu falei, mano, eu tô na TV aberta, no jogo aberto, fazendo o desembarque, o embarque do Palmeiras, os vários programas. Eu tô fazendo um bagulho com a mão, tipo assim, sem ouvir Artesanal nada. total. Ah, total, velho. E aí eu falei assim, depois que eu conseguir fazer esse tipo de coisa, eu não fico mais nervoso pra fazer mais nada, porque dá pra entregar, entendeu? Mas sempre há aquele frio na barriga. E aí, pra poder resumir a história, o que rolou? Eu acabei voltando pra cá, formado em jornalismo e comunicação social lá nos Estados Unidos. Tive as minhas dificuldades iniciais, que eu estava muito americanizado, como eu falei lá. Lá é muito speech, lá é muito discurso. O americano não pode ver um degrau, um palanque, ele já quer subir, quer começar a falar. Aqui a gente não tem tanta prática como se tem lá. E aí, na minha primeira semana de Rádio Bandeirantes, eu tive que escrever um negócio chamado Palcos da Copa, que eram textinhos de meia lauda, uma lauda no máximo, de cada sede, acho que eram 12 sedes na Copa do Mundo do Brasil, e mandar para os 12 repórteres de cada estado, de cada sede, que eles iam gravar com o sotaque deles. Cara de Pernambuco de um jeito, cara do Sul do outro, cara do Centro-Oeste de outro, e assim vai. E eu escrevi tudo errado, irmão. Errei gramática, repeti palavra. Meu... Foi um caos, velho. Foi um caos. Na primeira semana de trampo. Aí o Capriotti me chama. João, vem aqui, meu. Aí eu fui. Sabe quando a professora corrige o texto? Parece que pegou um balde de tinta e jogou em cima, vermelha. Tava tudo errado. Ele falou assim, João... Ele falou assim, nessas palavras, João, tô assustado. Eu, o que houve? Ele, cara, esses palcos da Copa que você fez aqui, essas laudas, quantidade de erro, cara, básica. Erro básico. Gramatical, repetição de palavras, conjunção de verbo. Cara, tá muito ruim. Sua escrita tá muito fraca, tá muito mal, você não tá legal. E ele é um cara muito lorde, entendeu? É um cara muito nível, muita educação. Então ele não ia falar, tá burro, cara, eu contratei um retardado, eu contratei um jegue, uma mula. Então ele falou, olha, eu preciso que você vá atrás. Você precisa... improve, vai falar, melhorar muito seu vocabulário, sim. Entendeu? Você tem que ter esse poder de improviso, isso vai te dar através do vocabulário, papapá. E aí eu falei, bom, o que você sugere? O que você sugere pra mim? Ele falou, cara, o manual da Folha de São Paulo pode ser uma boa pra você, sei lá, ler, entender, se aprofundar. Meu dia saí da Band chorando real. Liguei pra minha hoje esposa, na época minha namorada, falei, meu Deus, cara, não vou dar certo nisso aqui, você não tá ligado o que aconteceu. Ela, calma, meu, sua primeira semana. Eu, não, mas foi uma humilhação. Ai, mas ele te humilhou? Eu falei, claro que não, eu que me humilhei, olha só, o cara botou ficha em mim, apostou em mim, e eu entreguei um projeto lixo pra ele, pelo amor de Deus. Aí, meu, eu aluguei, né, o manual da Folha e amassei, velho. Mastiguei aquilo como se não houvesse amanhã. E aí, obviamente, quando você mete a cara para poder fazer uma coisa, você melhora, você desenvolve, você evolui, né? E aí acabou que eu acabei ficando no final das contas lá, mas assim, eram 3 meses de experiência, eu consegui mostrar que em 3 meses eu tinha o culhão necessário pra, tipo, não, eu sou um jegue, mas calma que daqui a pouco eu viro um alazão se der, entendeu? Tipo isso, sabe? Foi mais ou menos isso. Mas acho que é questão também de costume, de vocabulário mesmo, de mudar, porque como você falou, você tava vivendo uma vida ali americana, e é uma construção, cara. Não é na primeira nem na segunda, não é à toa que você tá hoje, é a âncora do programa que antes era produtor. Isso é legal, é muito legal. Cara, a trajetória é legal. Essa trajetória é bacana. Agora, cara, a gente falou um pouco sobre carreira, né? Sobre essa parte do estagiário que é bacana. Cara, vamos falar sobre futebol, atualidades. Vamos. Primeira coisa, eu queria falar com você sobre o seu time. Eu sei que você não quer falar, mas precisamos falar sobre o nosso glorioso Furacão. Existe muita gente, inclusive meu sogro é seu fã, pediu depois da gravação pra te ligar, maior prazer. Conversar com ele. Ele fala, pô, não tem como. O Capelanes é corintiano. Falei, é meu amigo, ele não é corintiano. Não é, ele não é corintiano. Mas eu gosto disso. Explica isso primeiro e depois, cara, Furacão passou o pesadelo, né? Da Série B. Agora a gente quer entender a projeção pro próximo ano. Um ano interminável pro Furacão. Interminável, não vi a hora. Eu vou falar uma coisa. Você que tá assistindo aí, que já falou alguma vez a vida, esse cara é palmeirense? Bingo, você acertou. Porque eu era palmeirense na infância. Ah, você era palmeirense? Eu era palmeirense na infância. E inclusive vou postar isso talvez aí mais pra perto do Natal. O que aconteceu, cara? É meu bad que eu vou falar, mas paciência faz parte da vida. A gente tem que dar sequência, né? Minha mãe faleceu faz pouco tempo. Sim. E a gente teve que fazer, né? Aquelas mudanças. Meu pai tá saindo da casa, vai pra outro lugar, né? Pra dar uma refrigerada, né? Porque tudo lembra minha mãe. E a gente começou a mexer nas coisas, cara. Assim, depois que passa aquela bad, porque é uma bad, cara. É uma bad. Você começa a lembrar das coisas legais.
e dar risada. Hoje, por exemplo, eu falo, obviamente, com muita tristeza, com muita saudade, mas, porra, dou risada com um monte de coisa. Pô, minha mãe faria isso, chamava de Chester. O Chesterzão faria tal coisa. Chesterzão ia ficar bravo comigo. Ainda mais com as coisas que eu faço no programa. Minha mãe me ligava depois, você é um maluco. Onde assim? Eu não te criei pra fazer essas maluquices. Você dava risada pra caramba. Porque os meus pais sempre foram muito certinhos, área da saúde e tudo mais. Eu sou um débil mental, entendeu? Então é tipo isso, é mais ou menos. Mas seus pais sempre compraram o teu barulho, né? Sempre, velho. A vida inteira, porque, tipo assim, nunca foi... Eu vou dar um exemplo. Minha mãe sempre usou uma frase que uma professora de matemática minha falava. Ela falou assim, você é mau aluno, mas muito boa pessoa. Porque todas as vezes que eu repetia de ano, ou que eu tirava nota vermelha, ou que eu fazia uma merda no colégio, eu nunca tive uma briga com o professor. Tipo assim, vai se ferrar, seu merda. Nunca aconteceu de eu xingar. Entendeu? Eu fazia coisa de... Eu era moleque. Molecagem. Sabe? Molecagem. Vou dar um exemplo. Eu pegava aqui papelzinho, jogava na cabeça do amiguinho. Aí a professora virava de costas. Ela virava, ficava quieta. Tipo, era isso, sabe? Essas imbecilidades, coisa de moleque. Fugia pela janela, me escondia no armário. O cara era o diabo, velho. Eu causava, entendeu? Mas nunca era uma maldade, assim. Era molecagem. E aí, o que aconteceu? A gente começou a revirar a minha casa para poder ajudar meu pai na mudança, que ele tá indo para outro lugar. E aí, abriu uma caixa. Minha mãe era muito acumuladora. Abriu uma caixa, toda empoeirada, toda mofada, mano. Tinha até, sei lá, cara, um plâncton saindo lá, nascendo samambaia. Tava demais. E eu comecei a abrir cartas do Natal de 1994. Lista de Natal de 95. Que da hora, de 96, de 97. E era a minha letra. Sim. Era a minha letra toda ferrada, assim. E tipo assim, eu pedia pro Papai Noel uma bola, sempre bola de capotão, bola dente de leite, pedia um fusquinha, eu adorava fusquinha, fusca-bala, sabe aqueles fusquinha-bala de colocar na parede, ele andava e tal? Pô, era uma febre. Gente, era muito engraçado, tinha toda a listinha, tinha alguma coisa do Gugu. A bola do Gugu, a corda do Gugu, a toca do Gugu, o pogobol do Gugu. Caralho, pô, tinha de tudo. E tinha o uniforme do Palmeiras. Tava lá, o uniforme do Palmeiras. Porque meu pai é palmeirense, meu pai não é praticante, fanático assim, mas é palmeirense. Eu lembro que meu pai ficou muito triste na final de 99, mas muito triste em 99, que foi quando o Palmeiras perde o título mais ganho de todos os tempos, né? 3-0 no Palestra Itália, vai para o intervalo contra o Vasco, uma máquina, e aí o Vasco com 3 gols do Romário, jogo muito Juninho Paulista, o Vasco vira 4-3, e aí meu pai, cara, foi a única vez que eu vi ele bad, meu pai não acreditava, e esse dia talvez tenha mexido um pouco comigo. Eu falei, porra, velho, meu pai já me levou no antigo Palestra Itália 2 vezes. Contra o Cruzeiro do Alex Alves, que fez 2 gols, foi 2-2. E aí eu não lembro se foi contra o Fluminense ou o Atlético Mineiro. Mas fui. E o Palmeiras não ganhou esses 2 jogos. Pô, você deu azar. Dei azar. Seu pai deu azar. Se o Palmeiras ganha qualquer jogo, era palmeirense até hoje. Porque, pô, o Palmeiras ganhou, me jogam pra cima, e criança, você vira aquela coisa. O momento do gol. Porque quando a primeira vez que eu fui pro estádio, e olha que loucura. Você lembra, né? Foi um 6-0 São Paulo contra o Fluminense no Morumbi. 2003, que teve o murro do Romário no... Ah, sim, no zagueiro lá no Morumbi. Sim, Andrei. Cara, eu comemorei 6 vezes, mano. Depois daquilo... Porque o melhor momento é o gol no estádio. Exato, cara. E aí, pra poder finalizar, o que aconteceu? Eu era palmeirense pra caramba, assim, moleque, né? Marcos, Zequezinho, Júnior Baiano, Roque Júnior, era a minha época, Galeano, Rogério, assim vai. Cara... meu pai ficou triste, eu lembro do meu pai triste pra caramba nesse dia, velho. Meu pai foi dormir chateadaço, velho. Chateadaço, ele não botou fé. E aí eu peguei e comecei a ficar meio assim com o Palmeiras. Esse time aí tá com nada, velho. Fui levar 2 vezes no estádio, não ganhou porcaria nenhuma. Agora perde um jogo, ganha, não sei o que e tal. Eu falei, vou ver que time que eu vou torcer. E aí, eu tenho uma parte da família da minha mãe que é de Curitiba. E a gente foi pra Curitiba no final de semana pra comemorar o aniversário dessa minha tia. E o carro do meu pai tinha uma Scenic. Uma Scenic já era velha. Naquela estrada que era péssima, a Regis Bittencourt, que era a rodovia da morte, quebrou 3 amortecedores do carro dele. Nossa. E aí ele deixou pra consertar assim que ele chegou. Chegou na raça, duro, fazia uns barulhos assim, mas não tem ideia, velho. Parecia uma Kombi dura. E aí, carro velho, do Flintstones, é isso aí, velho. Aí largou o carro lá pra consertar e o carro foi ficar pronto só no domingo. Só que domingo tá fechada a mecânica, a oficina. Só que o meu tio tinha um contato com o cara vou fazer uma força-tarefa, domingo eu vou trabalhar, talvez eu consiga finalizar. Como a gente ia voltar no sábado à noite ou domingo pela manhã, eles estavam vendo, minha tia falou, pô, tem jogo do Atlético domingo, você torce pra quem? Meu pai é palmeirense. Eu falei, não sou mais palmeirense não, então vou virar atleticano. Vamos lá no jogo amanhã. Fomos assistir Atlético J. Malucelli, o Atlético amassou o Malucelli, metemos 5, e aí, mano... Vi aquelas caveiras, vi aquele bandeirão, vi a torcida, me jogaram pra cima, não sei o que, uma puta festa. E eu virei atleticano. No dia seguinte eu voltei pro colégio e aí eu falei que eu torcia pro time da caveira.
Agora eu torço pro time da Caveira. Time da Caveira, minha time deu camiseta essa aqui, ó. Time da Caveira, aqui, não sei o quê. A diretora ligou pra minha mãe, nossa, que coisa fúnebre. Eu tô falando aqui, que torce pra Caveira, de onde já se viu? Não, dona fulana. Ele torce pro Atlético Paranaense, que é um time de Curitiba, tem um símbolo de caveira. Ah, tá. E aí fiquei, cara. Fiquei torcedor. 2001 foi campeão brasileiro, era moleque, meu. Vi, olha, até arrepio lembrar, quartas contra São Paulo, chupa. A semi contra o Flu, a final contra São Caetano. Mas vamos lembrar 2005, roubado, então. Não vamos lembrar que foi roubado em 2005. Vamos lembrar 2005. Na canetada. E aí foi isso, cara, virei Atlético. Mas eu era palmeirense e vou provar mais próximo do Natal. Aí, ó, fiquem ligados nas redes sociais. Fiquem ligados que eu vou mostrar. De Capelanes. E aí, cara, fala dessa agora do... Só uma sublinhada? Claro. Eu vou explicar. E eu acho um tesão a galera me achar corintiano, sabe por quê? Porque mostra que eu fiz um trabalho legal. Eu era setorista do Corinthians na Rádio Bandeirantes, eu fiquei, cara, 5 anos como setorista, mano. Trabalhar como setorista do Corinthians é uma treta. É diferente dos outros times, de São Paulo e de Palmeiras. Qual que é a maior diferença? Escutamos isso ontem. É disparado. Porque é o seguinte, velho. O Palmeiras é uma Coreia do Norte. Palmeiras ninguém fala. E isso vem desde o Paulo Nobre. Sim. O Paulo Nobre, sempre me dei bem com ele. Mano, sempre. Gente boa, educado com a imprensa. Só que se você vai fazer uma entrevista com o Paulo Nobre, não rende. Você vai fazer uma entrevista com o Maurício Gagliotti na época do Palmeiras, não rende. Hoje, se você fizer uma entrevista com a Leila sobre Palmeiras, reforços, contratações, não vai render. Sabe por quê? Porque o Palmeiras tem uma conduta e uma postura de não falar sobre reforços / contratações. Eles não falam. O Maurício Gagliotti ficou todo aquele período vitorioso no Palmeiras. Ah, tá negociando com fulano. Você sabe que tá acertado. Não falamos sobre negociações em andamento. Não vai tirar nada deles. Sim. Então eles são muito fechados. Então é difícil você ter alguma coisa, é difícil vazar alguma coisa. Pô, o Palmeiras conseguiu fechar algumas contratações recentes aí, com todo mundo, inclusive o setorista surpreso, o Felipe Anderson. Que é uma contratação importante, pô, o cara tava na Europa, chegou no Palmeiras, que isso, ninguém sabia, apareceu na rede social do Palmeiras, como é que não vaza? A reviravolta no Andrés, o caso do Andrés. Plum, assim. Será que é trauma? Porque antigamente vazava-se e muito. Perfeito, é isso aí. Antes falava-se demais, entendeu? Até demais. Tirou, e assim vai. Se nem ficar se nem ficar falando aqui, fica até amanhã. Sim. São Paulo, idem. Só que o problema é que o São Paulo, em determinado momento, ele era muito fechado. Aí o São Paulo, não sei se com aquele poderio soberano. Os cardeais. Os cardeais, a sacrossanta sala de não sei o quê. Os caras começaram a abrir. E aí começou a ter muita fonte. Clube que você tem muita gente falando, muita gente querendo aparecer e muita fonte, cara, vaza. Queijo suíço, né? Queijo suíço. Eu, como setorista do Corinthians, eram minhas grandes fontes. Eu não vou ficar, obviamente, revelando aqui, até porque eu falo muito com essas pessoas também, mas não eram dirigentes. São dirigentes. Nunca é, cara. São dirigentes. A informação de verdade vem do cara que é o porteiro, do cara que é o segurança que foi buscar alguém no aeroporto. Tá entendendo o que eu quero dizer? Então, assim, é muita gente falando, cara. Mas se essas pessoas sabem, é porque os dirigentes ficam falando. Sim, também. cara. A torta e a direita. E muitas vezes é importante para que essas pessoas possam falar, para que elas possam expor algumas coisas que não sairiam normalmente na mídia. Sentir o termômetro da torcida, pra entender. Entre outras coisas. Vou dar um exemplo. Isso aqui eu posso falar no ar, não tem problema nenhum. Rolou escândalo aí de uniformes que foram desviados do Corinthians, certo? Sim. No mesmo dia que saiu essa notícia, que foi divulgada inclusive pelo GE, se eu não tô errado, envolvendo o nome do Armando Mendonça, que depois deu entrevista pra gente, falando que ele não fez isso e tal, cada um do seu jeito, defendendo, tem o direito de se defender. Né? Tem que provar o contrário, não tiver mais instância, tá morto. Vai ter que pagar pelo crime que cometeu, se cometeu. Sim. E pessoas do Corinthians me ligaram no mesmo dia, porque sabem que eu tenho um programa importante na rádio à noite. Olha, é o seguinte, não sei se aconteceu isso, mas tem um uniforme de departamento X, YZ que tá deteriorado, tá rasgado, tá sujo, não tem quantidade, os caras ficam a semana inteira com o mesmo, tem que lavar em casa, isso aqui e tal. As pessoas passam isso pra você, porque querem que você fale isso pra ganhar uma repercussão gigantesca, pra consequentemente elas tenham os interesses dela resolvidos, entendeu? É mais ou menos isso. Então, muita gente usa a imprensa, né? E a gente, como jornalista, tem que saber diferenciar o que vale ou não vale a pena você comprar de briga. Mais ou menos isso. Tudo bem. Mas o Corinthians é diferente. E eu acho que as pessoas acham que eu sou corintiano porque no período que eu fui setorista, cara, eu era um setorista, desculpa, com todo o respeito, sério. Eu era muito sério. Quando eu fazia entrevista, era madeira. Eu ia atrás do interesse do torcedor corintiano. Nas entrevistas coletivas, eu ia no coração da pergunta. Não tinha medo. Nunca tive medo. Nunca vou ter medo de fazer pergunta. Quer me dar porrada se fez uma pergunta forte? Não tem problema, irmão. Eu tô com a bunda na janela. Se eu tô querendo bater, eu tenho que saber apanhar também. E sempre com respeito. Entendeu? Nunca, sabe? Por mais que algumas perguntas sejam às vezes irônicas, às vezes mais diretas e tal, sempre foram no limite da educação, para não virar o fio. E os entrevistados
respondiam da forma que eles querem e eu nunca levei pro coração. E tá tudo certo. Entendeu? Então acho que os caras falaram que eu era muito corintiano porque todo dia eu trazia a notícia do Corinthians, rede social e entrevista. Mas qual que é o trabalho do setorista? Não é ficar em cima? Foi isso que eu fiz. Se acham que eu sou corintiano, então talvez eu tenha feito um bom trabalho aí. É o que importa. Né, cara? É isso. É que você falou, respeito pelo torcedor. Sim. Você tá ali pra atender o interesse do torcedor. E os repórteres têm que entender isso, porque muitas vezes ele é a voz e os ouvidos do torcedor. O cara sai do estádio puto ou feliz, ele quer ouvir a pergunta, cara. Cara, sabe o que eu fazia quando eu era repórter do Corinthians? Eu colocava, acabava o jogo, eu colocava assim, ó, no meu Twitter. Eu tinha a minha pergunta já. Sim. Eu tinha. Mas eu abria. O que você gostaria de saber sobre o fulano de tal que vai dar entrevista? Aí, 200, 300 perguntas. Eu pegava, olhava e falei, pô, essa pergunta aqui é melhor que a minha. Os temas também, né? Essa pergunta aqui é melhor que a minha que eu ia fazer. Eu pegava e fazia a pergunta do cara. E aí eu pegava e falava assim, faria essa. Só escrevia assim, faria essa. Aí eu colocava, não dava o crédito pro cara que manda a pergunta, que eu tô numa coletiva, não faz sentido nenhum. Sim. Mas eu colocava, faria essa. E aí eu fazia a pergunta e muitas vezes, quando eu lembrava da arroba do cara, conseguia tirar um print assim, legal, marcava o cara assim, ó, a pergunta do fulano de tal que me segue aqui foi a pergunta que eu fiz na coletiva. E os caras, surtavam. Porque eu fazia a pergunta, eu tomava muita porrada, a ponto de vários treinadores, ou no estádio, ou no CT, no dia seguinte, 2 dias depois, me chamarem de canto, porra, deu no peito, deu na medalha, chega com calma, não sei o que, não, veja bem, papapá. É tipo isso, mas nunca tive medo. O meu interesse é para o público, para o torcedor e, consequentemente, para a minha rádio. Se tá bom para essas duas partes, dane-se o que vão achar de mim, velho. Se o clube vai ficar bravo, se vão querer me barrar, que se exploda. É o seu trabalho. É meu trampo, velho. Vou ficar com... Graças a Deus, deitar e acordar todo dia sem ter rabo preso com ninguém é um tesão. Caralho, é um tesão, porque eu sei que tem gente que, infelizmente, tem que fazer uma média aqui, tem que fazer assim, tem que fazer... Eu não, cara, quero que se exploda. Não gosta de mim? Show. Gosta de mim? Vamos ser amigos. Acabou. Exatamente. E nessa época, tinha a época do Carille, tinha também muito embate, né, com os repórteres. Eu lembro de uma treta numa coletiva pós-jogo. Ranieri. Com o Ranieri, você tava nessa coletiva? Eu tava, inclusive eu era o próximo a fazer pergunta e vou até além. O Ranieri ele ficou muito pistola porque ele não esteve na entrevista coletiva no CT. Porque o Carille deu uma porrada na imprensa muito grande numa entrevista coletiva no CT durante a semana, e aí no final de semana foi esse jogo. Que ele falou que não falou isso, mas entre outras palavras, a imprensa estava prejudicando o Corinthians. Prejudicando o Corinthians e passando informações para técnicos adversários. Era isso aí. É isso aí, entendeu? E aí o Ranieri, mano, ele chegou no Pacaembu e o Ranieri é um baita do cara, gente boa, capaz, velho, profissional, responsável, mas ele chegou pistola, né? Como toda a imprensa tava pistola. Sim. Pô, a gente ficou chateado, porque o Carille, pra mim, ele teve uma atitude covarde, não que ele seja covarde, até porque os pais dele são maravilhosos. Falo do Carille, lembro do seu Joaquim, gente da melhor espécie, melhor qualidade. Mas assim, o Carille foi covarde na atitude que ele teve, porque ao invés de chegar, beleza, eu sei que às vezes é difícil de pegar e dar nome aos bois, entendeu? Mas chega em off, como já vários dirigentes fizeram comigo, ó, isso aqui que você falou, isso aqui é mentira, isso aqui não é certo, isso aqui não sei o que lá. Beleza, a gente vai resolver lá na hora. Quando um treinador, ou dirigente, ou qualquer um chega, pega um microfone importante, como tem a responsabilidade, um treinador do Corinthians, que fala para uma massa imensa, de milhões de torcedores, e ele fala assim, é porque a imprensa, não, porque falaram, não, você coloca tudo no mesmo balaio, e isso é perigoso, porque nós transitamos literalmente no meio da torcida. Daqui a pouco o torcedor pega esse discurso meio que de ódio, de raiva, e isso aí reverbera em cima da gente, e muitas vezes em cima de pessoas que nada tem a ver com aquela resenha. Irmão, seu problema foi com um cara, beleza, você não vai querer expor o cara publicamente, mas falar assim, ó, foi um ou outro, entendeu? Beleza, agora quando ele chegou e generalizou, muito mal conduzido, muito mal orientado, cara, ele até hoje, entendeu? Porra, a imprensa inteira ficou louca, né? Falou, tá de sacanagem, mano, dá nome aos bois então, assim é muito fácil. Então eu vou falar, todos os treinadores são uma porcaria. Vou generalizar, legal, não vai gostar, por que vocês fazem então? Aí o Ranieri não tava na coletiva no meio de semana, já pegou o microfone e foi pras cabeças. Aí virou aquele estardalhaço todo, né? O pau cantou mesmo, velho. Às vezes acontece, dá umas caneladas. Pergunta, você fez a pergunta depois? Fiz nada, cara. Fiz nada. Não deu, porque a Jo tava quase encerrando a coletiva e tal. E aí, a gente tava mais preocupado, sei lá. O Ranieri é meu parceiro, nosso amigo. A gente tava o Luiz Teixeira também. Dá uma acalmada nele, né? Fala, calma, viado, calma, mano, não sei o quê. Pera aí, pô, já deu recado, velho. Daqui a pouco eu achei que a gente fosse pular em cima da mesa do Carille, né? O Belo falou pra mim, ele veio aqui e falou, cara, a impressão é que eles não saem na mão mesmo, cara. Deu impressão, velho. Porque o Carille ficou meio assim, aí o Ranieri já levantou, aí a assessoria já entrou, aí eu fui, ixi, ratinho, você é o pai, Carille, né?
Não, mas ficou só na resenha morta lá, né? Aí de boa. E qual que foi tirando essa, qual que é o treinador mais difícil pra você fazer uma pergunta? Abel Ferreira. Cara, o Abel, eu vou te falar a verdade. Quando o Abel chegou, eu já tava naquela transição, saindo da reportagem e virando âncora na rádio. Então, uma das grandes coisas que eu sinto falta como repórter era estar em entrevista coletiva. Eu vou falar a verdade pra você. As pessoas acham que eu odeio o Abel. Eu não odeio o Abel. Eu não odeio... Posso falar? Eu não odeio ninguém. Eu não tenho ódio no coração. Para não ser aqui hipócrita e demagogo, não sei o quê, eu odeio político ladrão, estuprador, pedófilo, gente que é racista. Isso aí eu odeio mesmo. Eu quero que vá pro quinto do safado dos infernos, velho. Entendeu? Que abraça o capiroto. Ponto. Por futebol. Acho que eu vou odiar alguém por causa de futebol, cara. O Abel, eu não odeio o Abel. Eu admiro o Abel. Tanto que já algumas oportunidades eu defendia, outras não, o Abel na seleção. Eu já defendi muitas ideias e, obviamente, reconheço os títulos que o Abel conquistou. Sim. Agora, o Abel, ele é um cara que, infelizmente, a entrevista coletiva dele, e não estou generalizando, alguns repórteres perguntam, poucos. A maior parte é uma confraria com chazinhos e bolachinhas. Que as pessoas têm medo de perguntar, principalmente a nova geração, que eu até entendo. Que não tem casca, que não tem bagagem, às vezes que não tem estofo de pegar e receber uma porrada. A única vez que eu estive na entrevista coletiva do Abel, eu ia perguntar sobre o contrato com o time do Catar. Era a minha pergunta. Era a minha pergunta. Só que isso aí, um ano e meio depois. A pergunta que eu fiz para o Abel foi esse ano. Foi 2025. Ele assinou em 2023. Sim. Passou 23 uma parte, passou 24, aí meio de 25... O repórter nosso estava com algum problema e precisava de um repórter. Eu falei, não, eu nunca vou deixar de ser repórter. A rádio está precisando de repórter, eu tô dentro, eu faço. Cara, não tenho vaidade nenhuma. Precisa fazer produção de um programa, vou fazer produção do programa. Ah, mas você é âncora, quero que se exploda, irmão. O cara que trabalha em rádio e que gosta, que ama, faz qualquer coisa. Precisa operar a mesa de som como eu opero. Não tem problema nenhum. Só não sei montar equipamento de externo, mas se precisar aprender, a gente aprende e faz. É que é ruim também que você tira trampo dos outros. Então cada macaco no seu galho, entendeu? Isso. Ponto. E aí eu perguntei pro Abel, a minha pergunta era sobre isso, o contrato. Ele ia ficar louco. Ele ia ficar maluco. Não, ele ia vir no meu pescoço, mas eu já tava esperando, entendeu? Eu já ia perguntar assim, mas você ia fazer isso pra provocar. Não! Ele tem que explicar! Cara, uma pergunta, mais uma pergunta. Ah, mas eu não vou falar sobre isso. Ele tem todo o direito de não falar. Mas eu acho que algum repórter, se eu fosse setorista, eu ia perguntar todas as entrevistas coletivas. Eu ia ser um inferno na vida dele. Eu ia perguntar, falei, Abel, boa noite. João Paulo Capelanes, Rádio Bandeirantes. Abel, gostaria que o senhor falasse, por gentileza. Não vou falar sobre o contrato. Ok, minha pergunta sobre o contrato. Quer fazer outra? Não. Queria que o senhor explicasse. Ponto. Até uma hora. Porque é muito bom. Ele não é o paladino da moralidade, da educação e da justiça. Ele não fala o que o Brasil tem que fazer. Não. Ele sabe tudo. Ele é o gênio. Entendeu? Mas ele, quando comete os erros, ele não tem panca pra poder falar assim, pô, aqui eu vacilei, pô, aqui eu errei, pô, entendeu? Então, eu só tive uma oportunidade de fazer uma pergunta pra ele, que ele ficou muito bravo, por sinal, na pergunta. Qual foi? Que eu nem lembro qual foi a pergunta que eu fiz agora que você me perguntou, velho. Ah, lembrei. Não foi do... Qual foi a pergunta que eu fiz pro Abel? Ah, cara, daqui a pouco eu procuro aqui. Aí já é. Tá. Mas eu perguntei esse ano pra ele. Ficou putaço. Aí terminou a coletiva, levantou, saiu batendo porta. Não sei o que, daquele jeito eu peguei o microfone e comecei, tipo, a rir não dele. Sim. Eu falei, bom, gente, ouviram aí. Fiz a pergunta que eu acho que era necessária fazer. Gostou, não gostou, tá tudo certo. Que o Abel seja feliz, nada contra ele. Mas respondendo a pergunta do técnico, que era mais difícil fazer pergunta, talvez o Tite. Porque o Tite te comia com o olhar. Tá ligado? Quando você pegava o microfone, o Tite já te olhava assim, ó. E geralmente, quando eu dava umas perguntas mais duras assim, uma vez eu fiz uma pergunta pra ele e o Tite respondeu com uma palavra só. Não. Aí o Quartarolo pegou o microfone, na sequência, pra fazer pergunta, ele, só isso, Tite? Aí ele pegou, tava olhando pro Quartarolo e fez assim, ó, pra mim. Só. Ah, eu lembro disso. Lembra isso aí? Fui eu. Eu tenho meme essa parada. Ficou, mano, ficou pistola, mas assim... Aí eu fui pra Zona Mista, aí quando acabou a Zona Mista, o Tite passou lá na Zona Mista. Puta que pariu. Aí eu falei, puta, vai vir em cima de mim, né? Aí ele pegou e ficou assim, ó, parecia um ganso. Assim. Procurando. Puta, meio que assim de lado, puta, vai ser comigo. Aí o assessor, né, falou assim, Capelanes, aí eu, vem comigo aqui, oi, ele, o Tite quer falar com você. Eu falei, tá que pariu, vai comer meu toco, né? Aí a gente foi atrás do backdrop, atrás de uma pilastra, e ele, mano, veio trocar ideia na moral comigo. Ele, numa boa, veio conversar, eu expliquei o porquê da pergunta, ele falou, pô, cara, sabe que eu sou um cara que eu gosto de ter relação legal com as pessoas. Acho só que você foi um pouco mais duro, poderia ter usado outro termo. Eu falei, tem razão, professor. Eu peço desculpas e tal. Vou começar realmente a... né, trocar uma ideia e o respeito foi, assim,
muito franco. Uma pena que o Tite mudou muito daquela época de Corinthians pra cá hoje em dia, né? Mas Mudou ele era um em quê? cara... Ele era um... Mudou, cara. Mudou pra pior. Entendeu? Ele ficou muito chato, velho. O Tite ficou chato. Sabe por quê? Eu vou explicar uma coisa. Depois você acha que a trouxer- seleção? Não sei, cara. Não sei. O cara ganha dinheiro também demais. Meio que foge um pouco do mundo real que as pessoas vivem. Porque assim, gente... Vocês acham que o Abel Ferreira não entende futebol? Vocês acham que o Tite, por mais cagadas que ele possa ter feito na seleção brasileira, numa Copa do Mundo, você acha que ele não entende futebol? Pô, não ia ser um tesão trazer esses caras aqui, sentar e falar de futebol. Futebol. Vamos falar de Exato. futebol. Imagina só o que esses caras têm de conteúdo pra poder agregar quem tá assistindo, agregar pra gente, agregar pra vocês, Trazer agregar pra um todo mundo. olhar que a maioria, 90% dos espectadores Exato. não tem. E é o que todo mundo quer saber, né? Pois é. Aí hoje a gente ouve a entrevista coletiva do Abel, mimimi, chororô, arbitragem, calendário. Monólogo. Chato. Hoje a gente pega a entrevista do Tite, filosofia. Que pipipi, Professoral. Que professoral. Porra! Entendeu? Então mudou nesse sentido. Parece que esses caras, não sei se é isso também. Tô cogitando, uma hipótese. Não sei se os caras, eles ganham tanto dinheiro, eles recebem tantas críticas, que os caras, eles vivem num mundo à parte. Tipo assim, eles não sabem o que o povão tá pensando, o que os jornalistas estão falando. E aí, quando eles vão pra uma coletiva, eles estão totalmente desorientados do que as pessoas entendem, do que as pessoas criticam, do que as pessoas falam. E aí eles falam o que eles pensam, que vai na contramão do que tá todo mundo falando. E aí vira, mó bafafá. É. A pergunta do Tá ligado? Capelanes que eu vi aqui foi que você falou que a versão do Palmeiras 25 talvez seja a pior. Pronto. Parabéns. Ficou É pistola. isso aí. Ele ficou... Por quê? A minha opinião é o seguinte: Palmeiras investiu mais de 700 milhões de reais. Capela, mas tem dinheiro pra isso? Sim. Tá bom. Claro que tem dinheiro. Tomara que tenha cada vez mais pra poder investir. Mas olha só, minha pergunta foi a seguinte: em 2025, Abel, o Palmeiras, infelizmente, não jogou tendo mais investimento do que nas temporadas em que você foi campeão. Você com menos entregou mais. E você com mais está entregando de menos. Eu não vou normalizar o Palmeiras ter entregado o Campeonato Brasileiro. Não vou. É. Pode normalizar. Ah, mas que o foco de fato era a Libertadores. Ok, não vou normalizar. Entregar o Brasileiro. Não vou normalizar. Pegar o Corinthians 2 vezes em Paulista e Copa do Brasil e tomar taca de um time que tá passando por impeachment, transfer ban, salário atrasado, diabo a 4. Não vou normalizar isso. Sim. Entendeu? E aí ele ficou louco. Cara, e uma pergunta Normal, cara. Que Cara. o torcedor fazia Ah, todos os dias. Por isso que eu levei a pergunta até o Abel. que é o que o Renato Gaúcho falava, né? Ah, me dê tantos milhões em um time. Pois é. É o que todo o treinador sonha, ter um time Mas ele com foi pro investimento Flamengo e não desse. ganhou. Tem essa O também. Renato Gaúcho É, pedia, me dê aí um 2021. time que eu não sei quantos milhões, que eu vou lá e ganho também. Foi 2021, perdeu pro Palmeiras justamente a final da Libertadores. É. E aí, cadê o título que você prometeu? E foi muito questionado por isso, né? Eu lembro dessa situação do Abel, cara, do contrato, que ele deu uma declaração esse ano ainda, não posso estar enganado, se foi a recusa do Felipe Anderson ou um outro atleta, não sei, Felipe Anderson, o Andrés Pereira, pode ter sido um outro atleta que chegou a estar fechado com o Palmeiras, deu a palavra e voltou atrás. E ele falou, porque eu trabalho com homens de caráter e homens que assinam embaixo, né? E aí, depois saiu o negócio de que o Palmeiras tinha feito um acordo com o time lá do Catar e ele assina um pré-contrato. Isso mostra que ninguém tem teto de vidro, né? Esse negócio de ficar toda hora... Cara, ainda mais quando você é alvo. Ainda mais quando você Porque tem ele um já é cargo alvo, como né? ele é. Ele já é alvo por si só. Acho que assim, o Abel, ele foi muito criticado de maneira canalha. Assim, é a mesma coisa. Se eu repudio que você não pode ser homofóbico, que você não pode ser racista, que você não pode ser xenófobo, que você não pode fazer tudo isso, eu não posso normalizar as pessoas que o chamaram de colonizador, que falaram um monte de asneira. Cara, eu quero que se exploda qual a nacionalidade do cara, se é argentino, brasileiro, Portugal, africano, português, seja lá o que for. O cara tem que ter competência, o Abel tem muita competência. E ele tomou muitas críticas injustas, descabíveis, em cima dessa situação que nada tem a ver com o futebol que a gente tem que analisar. As críticas que muitas vezes eu faço é em relação a coisas hipócritas que ele pede e que ele não faz. Vou dar só um exemplo dos vários que eu poderia dar. Ele pede mais educação das pessoas no futebol brasileiro, mas ele parece uma gralha na área técnica, chegando à mãe de todos os árbitros do mundo. O que ele fez com o Caleri no jogo no ano passado. Entendeu? Não, mas você se esquentar com o Caleri, bater peito e tal, É do jogo, acontece, é ainda do jogo. Entendeu? O Tele já fez isso, o Luxemburgo já fez isso, o Muricy já fez isso, todo mundo já fez isso. Beleza, acontece. Mas assim, a forma como ele
trata Pô, com a arbitragem. microfone. Fora, Porra. entendeu? Entre outras coisas, sabe? São desnecessárias, então você é pego na hipocrisia. Teve o lance do repórter lá no do Mineirão, celular, do celular. pegar o celular, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. É complicado. É complicado. E agora mudando, vamos falar de Santos, cara. Ai, que tristeza. Vamos falar de Santos. Por favor. O que está acontecendo com o Santos? Assim, a gente já sabe o que está acontecendo, que é um processo de degradação, e a gente vai encerrar falando de São Paulo. Mas, cara, o Neymar veio com um discurso de que estou voltando por amor. E aí o Rodolfo lá do Futebotec, em parceria com o Pedro do UOL, deflagrou, vou usar essa palavra, o contrato do Neymar de fato, né? Que não foi, inclusive, refutado. Dizendo que ele ganhava aproximadamente 21 milhões de reais, né? Depois esse contrato foi recalculado, o Santos tinha uma obrigação, enfim, um rombo astronômico para pagar o Neymar. E novamente ele tá com a lesão. Pergunta primeiro, KP. Custo-benefício do Neymar, tá óbvio que não compensou, mas ainda pode compensar pro Santos? E se você acredita que ele vai estar na Copa? Em que sentido? Compensar pro Santos. Como? Qual é a matemática? O Santos vai ganhar o quê com o Neymar? O quê? Essa é a pergunta que o torcedor tem que fazer. A pergunta que eu faço também, presidente Marcelo Teixeira, que tem o maior respeito pela pessoa, que é um cara sério, até que me prove o contrário, não é safado, bandido, vagabundo, pode estar incompetente nessa gestão. Está. E está. Porque ele vendeu a alma pro pai do Neymar. Vendeu a alma. A partir do momento, isso aqui é informação. Isso aqui é informação. Aí, atenção. No contrato do Neymar, o presidente não pode falar sobre o jogador. Não pode Não falar. pode. Não pode. Que isso? Tô falando pra Tem uma você. cláusula? Tem uma cláusula no contrato. Isso é informação. Eu estou tentando uma entrevista com o presidente Marcelo Teixeira já há meses. Sempre nos atendeu na Rádio Bandeirantes. É ouvinte nosso. Sabe tudo que a gente fala sobre ele, sobre o Santos. Porque a gente não tem nada a esconder. Claro. Estamos aqui para debater, como sempre fizemos, na boa e na ruim. O Há respeito, uma cláusula, né? sim. Há uma cláusula no contrato do Neymar em que ninguém pode falar sobre o príncipe da Vila Belmiro. Ponto. Ponto. Por quê? Tem muita gente que ouve a gente da Rádio Bandeirantes. Eu fiz muitas críticas desde que ele voltou. Quando ele voltou, eu achei o máximo. Não vou ser mentiroso aqui em Jorge Pronta. Eu achei o máximo ele voltar. Sim. Só que eu não sabia quais eram as bases. Eu não sabia quais eram as bases. Eu sabia que ele não ia voltar por amor. Dificilmente alguém trabalha por amor. Sim. Nem a gente, por mais que gosta de trabalhar pra cacete. Pô, peraí, eu tenho mais coisas pra pagar, entendeu? Tá entendendo? Mas o Neymar, quando ele volta, a gente volta só com aquela... Quando o Neymar volta, o que todo mundo pensa? Pô, tá voltando pro clube que o revelou, onde ele foi muito feliz, onde ele é ídolo, campeão, jogou muita bola. Ele vai tentar se recuperar em todos os sentidos. Recuperar a imagem, porque a imagem do Neymar, mas ele ganha muito dinheiro, é bilionário sim, mas e a imagem? Cara, eu vou falar um absurdo aqui. Não é pra virar corte, não. O Neymar tinha tudo pra ser do nível, não tô falando que vai passar e tal, características diferentes e tal. Nível Ayrton Senna, velho. Porque o Brasil carece de um herói nacional. Esse é fato. Um herói nacional. Alguém que você possa olhar e se espelhar. Ah, mas o Neymar ele é espelho para as novas gerações. É pelo cabelo, é pelas dancinhas. Não, cara, vamos falar de conteúdo. Quando você fala aqui de Messi, pode ser... Ele era chamado de falso argentino, etc. Mas tava lá persistindo, tava lá buscando, tava lá tentando, tava lá centrado, tava lá focado até conquistar. Cristiano Ronaldo não ganhou uma Copa e tal, mas ganhou outras coisas e tal, mas é aquele cara que você tem como espelho, como exemplo. Pô, meu... Trabalho. Que cara. Quero ser esse cara aqui, velho. Eu vou acordar os dias que eu não quiser treinar na academia, como ele também não quer, e ele já falou, mas eu vou. Porque eu tenho um compromisso comigo. E se eu não cumprir um compromisso comigo, eu vou cumprir com quem? Então esses caras são os espelhos, entendeu? Eu tô falando do futebol, claro que você tem outros ramos aí. E o Neymar não. O Neymar ele é conhecido pela dancinha, pela jogadinha, pelo não sei o quê, pelo cabelo, pela tatuagem e tal. Mas e bola? E bola? Qual foi a última vez que a gente falou Neymar e bola? Infelizmente ninguém escolhe se machucar. Ninguém escolhe. Uma pena as lesões graves que ele teve. O problema é que essa imagem do Neymar é muito vinculada ao pai do Neymar. E é muito ruim você ter esse tipo de coisa, sobretudo quando você não vê muita credibilidade nesse sujeito, que é o meu caso. Nada contra, eu tô chamando ele de bandido, de vagabundo, de safado. Não. Não, mas eu olho pra ele, sabe? Cara, entendeu? Vou ficar só aí. Porque não me passa credibilidade. Sabe, de tantos e tantos anos, de tantos e tantos problemas, de tantas e tantas crises, a transferência sem transparência, um monte de coisa sem transparência. Então o cara começa meio que, sabe, saco. E o Neymar, quando ele volta pra Santos, pro Santos no caso também, todo mundo começa a pensar, pô, talvez seja uma recuperação da imagem, uma recuperação física, porque ele tá 2,5, 3 anos sem jogar, uma recuperação pro próprio clube, o clube tá precisando de um fato novo, uma coisa grandiosa, voltar a chamar atenção, entendeu?
E aí, quando ele volta, tem essa cláusula. Quando ele volta, é um salário totalmente descabido com a realidade do Santos, não a realidade dele. E do futebol brasileiro. E do futebol brasileiro. Mas o Neymar tem que ganhar, porque ele tem as coisas e tal. Ok, mas o Santos não pode pagar. Entendeu? E aí, não, mas o Neymar vai se pagar com os patrocinadores. É a mesma resenha morta do Dani Alves do São Paulo. É a mesma resenha morta de vários jogadores. Não, esses caras se pagam. Não se pagam. Não se pagam. Então hoje, você analisa o Neymar. Eu analiso, posso falar, cara, de verdade. Eu analiso o Neymar com tristeza hoje, meu. Porque o Neymar, pra mim, ele foi gênio. Ah, é nem mídia. Cada um pensa do seu jeito. O Neymar, pra mim, foi gênio. Da minha geração, eu, graças a Deus, vi Romário, vi Ronaldo, vi muita gente boa. A reta final do Maradona, lembro de algumas coisas, entendeu? Bem poucas coisas, mas o YouTube hoje tá aí pra ver tudo. Sim. Entre outros jogadores. Porra, Messi, Cristiano Ronaldo. Como é que eu vou explicar? A gente viu esses caras nascerem e desenvolverem, né? Como é que eu vou explicar pro meu filho, daqui 10, 15, 20 anos, que o Dembélé ganhou uma bola de ouro? Isso é inadmissível. E o Neymar não. É. Eu não tenho como explicar. Porque, ok, ele tava disputando com o CR7, com o Messi, naquele período duro, difícil e tal. Só que esses caras já pararam praticamente, assim, entre E aspas. só um parênteses. Agora era a vida dele inteira pra ganhar 3, 4, 5 bolas, Direto. entendeu? Direto. Ele seria a próxima geração. Seria. Porque durou o auge do Neymar, vamos ser sinceros, durou 4 anos, cara. O Santos, esquece o Santos, Talvez um porque ali pouquinho o auge dele... Não. Assim, os 4 anos só do Santos. É. Não, Ele voou. eu tô tirando essa parte. No Barça ele voou baixo, principalmente em 2015. 3 Eu anos no tô Barça. pensando da saída dele do Santos até agora. Se a gente pegar os 3 anos do Barça e o primeiro do PSG, Os talvez 20 que ele foi vice-campeão jogando muito Os bem. 2 do Ele levou- PSG, os 3 do Barça, acho que dá Ele pra... levou o Paris Saint-Germain a uma final de Champions Sozinho. jogando muita bola, entendeu? O problema, gente, é que, por exemplo, Copas do Mundo. O Neymar foi um fiasco em todas as Copas do Mundo que ele disputou. Na minha opinião. Sim. Todas. 2014. Ah, mas 2014... Cara, as pessoas têm memória curta. 2014, jogou muito contra a Croácia, ajudou o Brasil a reverter o jogo. Contra o México, 0-0, o Ochoa pegou tudo, ok. E contra Camarões, estava boicotando a Copa do Mundo. Isso é um fato público, boicote mesmo, que os caras não receberam da Federação Camaronesa e tal. O Neymar fez gol, fez o diabo, jogou. Nas oitavas, o Brasil quase cai pro Chile. O Neymar não joga nada. Nada. E nas quartas contra a Colômbia, até o Neymar se machucar, também não estava jogando muita coisa. Então assim, e também o Neymar contra a Alemanha não ia adiantar nada. Talvez tomasse 5 ao invés de 7. Ponto. Primeira Copa dele, passa pano, ok. 2018, vergonha mundial. Neymar, todo mundo cai pra se machucar. Vergonha mundial, jogou nada. E 2022, infelizmente ele machuca contra a Sérvia no primeiro jogo, fica com o calcanhar zoado, perde boa parte da Copa, entra nas oitavas, joga bem contra a Coreia, faz o gol contra a Croácia. Então se você for analisar, ó, que grande Copa. Não, ainda não entregou uma grande Copa no meu ponto de vista, tendo em vista as 3 que ele disputou. E falando de Messi e Cristiano no bolo. Né? Pois é, além disso. E aí você tem a possibilidade, respondendo sua pergunta, porque se deixar eu falar até amanhã, o Neymar está com 33... Pessoal, 33 anos. Era para ele estar no auge físico. Uau. Com 28 para 33, 34 anos, com toda a estrutura do mundo, com a tecnologia da medicina avançada, jogador com 34 a 40, 50 anos estava para encerrar a carreira. Com 30 já Tava tava morto, encerrando. 30 já estava encerrando. Hoje em dia o cara vai jogar com 40. E cada vez mais em alto nível. Não vai ser o mesmo nível de 28, 29 anos e tal, 30, 31, 32, mas ainda estará. O Cristiano Ronaldo tá com seus 40 e poucos, claro que é um fato isolado, mas tem muito jogador naquela seleção com 30, com 35, com 34, com 37, entendeu? Que pode entregar. O Neymar hoje é um aposentado em campo. O Neymar tem 33 anos, ele parece um veterano jogando. Ele se arrasta, ele não aguenta mais, ele não consegue, ele não tem intensidade. Ele perdeu o que melhor o consagrou na carreira de característica. Mudança de direção, habilidade ele nunca vai perder. Mas aquela mudança de direção, você não sabe pra onde ele vai, quando ele pega a bola, parte pra cima, é um pandemônio. Hoje em dia ele pega a bola e ele é desarmado facilmente por vários jogadores inqualificáveis. É, com 33 anos ele ainda poderia ter essa mudança de direção. Que né? isso, cara? Gente, 33 anos. A gente viu o jovem Lucas ainda. fazendo isso no O 2023. Lucas tem a mesma idade. Tem a mesma idade. Você vê o Everton Ribeiro no Bahia, obviamente não é um jogador veloz, mas... Claro. Porra, tem uma... Desenrolado, sobra ainda no futebol Sobra no brasileiro, futebol. craque, diferente. E o Neymar, pra mim, foi gênio. E hoje eu olho e falo assim, poxa vida, claro, também pelas lesões. Só que hoje, gente, aceitem. O corpo do Neymar está cobrando uma vida sem Desregrado. 100% do foco no futebol. Isso é, claro. Claro! E olha, não é um julgamento. Eu, talvez, no lugar dele... Mano, eu, quando era banco do Interclasse, já ia pra cachaça. Imagina se eu fosse o Neymar recebendo bilhão, porque eu tava morto já. Eu brinco, eu era Entendeu? reserva no Ituano, já dava festas e festas. Entendeu o que tá querendo dizer? É isso. O banco do Interclasse era festa, não sei o que, mulherada, resenha e tal. Bom, mas assim,
O cara, ele optou pelo pôquer, ele optou pelo narguilinho, ele optou pelo energético. Ele tá no direito dele. Só que o corpo cobra. E hoje ele está pagando o que o corpo está cobrando de uma vida desregrada. Eu acho que o grande problema é uma maturidade emocional. Porque ele, se você analisar, o Neymar se veste, é o jeito que ele fala, ele ainda tem na cabeça que ele é aquele Neymar de 22, 23 anos. Você percebe que ele comete os mesmos, entre aspas, erros da época que ele tinha 17 anos, os mesmos erros quando ele tem 33? Isso é uma loucura, né, cara? Não é loucura? Não é uma bolha que acho que fizeram tipo assim, na vida 17 dele. anos quando ele xingou o Dorival, o Edu Dracena, xingou o Diabo 4 que ele queria bater o pênalti, não bateu. Podia falar que ele era um moleque, de fato. Agora há pouco contra o Voivoda no Maracanã ele fez a mesma coisa. Não ficou no banco com os caras. Chutou entendeu? a garrafa. Chutou a garrafa. Porra, meu. Você tem que ficar macaco velho. Eu cometi vários erros também na minha vida. Entendeu? E hoje, por mais que eu cometa alguns, eu tento não repetir os mesmos, entendeu? Os mesmos erros. Então a gente tem que ser, sabe, cara, criar um pouco mais de casca com algumas coisas. Hoje eu chego até pra minha esposa muitas vezes e falo assim, tô ficando macaco velho aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, lá no passado eu fiz isso aqui, agora tô fazendo assim, agora tô fazendo assado. Entendeu? É isso, cara, você tem que ter essa percepção, evoluir. Você acha, então, assim, trocando no assunto principal, você acha que a seleção hoje não precisaria tecnicamente do Neymar? Uma pergunta difícil. Tecnicamente? Não, tecnicamente precisaria. Indiscutível. Quem joga mais bola do que o Neymar na seleção? Você olha no banco, você olha no time titular. Tecnicamente, vamos pegar a bola e jogar pra um. Entendeu? Mas qual o Neymar, né? O Neymar de 25? Perfeito, qual o Neymar? Gente, o Neymar da última Copa, 2022 pra cá, ele não fez mais de 60 jogos na carreira. Não fez. De 2022 pra cá. Me arrisco a dizer que não fez 40. Eu não sei exatamente quantos ele fez. Talvez ele ficou 2 anos e meio fora. Talvez ele tenha feito 40 e poucos, no máximo. Esse ano no Santos ele fez 20 jogos, talvez? Talvez. Próximo entendeu? disso, no máximo. Então é isso. Faz a calculadora. Tem aí os números já? Eu vou pegar do Ogol aqui. Estagiário, dá uma moral pra gente aqui. De 2022 pra cá. Peraí, vamos ver. Pós-Copa, período pós-Copa? Período pós-Copa. Período pós-Copa. Cara, e a gente vai se encaminhando pra uma Copa de 26, que você vê que o Messi, na idade que tem, ainda pode ser um jogador da Argentina. Com a idade que tem. Exato. Então, se você e no futebol que está. E no futebol que está. A proporção era pro Neymar estar sobrando. Em temporada 22-23 ele fez 29 jogos. Opa. 23-24 ele fez 5. Não, 7, desculpa. E nessa temporada 25 ele fez mais 25 jogos. Cara, eu sou um fã do Neymar, mas... Oi? Você falou. Quase você cravou. 60 jogos. Já imaginei assim de cabeça. 4 anos, pô. 4 anos, a gente joga mais 60 jogos em uma temporada. Então, assim, tecnicamente falando, pessoal, tecnicamente pra mim é indiscutível. Recentemente o Bruno Formiga teve lá aquele debate com 30... os caras que eram com os 200 caras são contra o Neymar e tal. Né? Tem os Neymares e quem não tem gosta. Os Neymarzetes, tem os caras são anti. Eu não tenho nada contra o Neymar. Aqui tem assim, gente, que nem o Fernando Diniz. Tem a ala que adora bater e tem a ala que ama o Diniz, que idolatra e tal. Cara, por que não ser, tipo assim, tipo 30 e poucos, entendeu? 40 e poucos. Não 8 nem 80. Por que não ficar, sabe, analisar duas coisas positivas, entendeu? Eu não posso apagar o que o Neymar fez pro futebol. Porque esse cara é um gênio, cara. Gente, porque o Neymar jogou de futebol. Ele é o artilheiro da seleção na história, né? Tudo bem que joga-se muito mais hoje em dia, né? Na época do Pelé, mas é uma marca... Não, é uma marca. Tá lá na história da seleção brasileira. É que nós não tínhamos eliminatórias de 18 datas, como nós temos até hoje. Amistosos, entendeu? Mas tudo bem, tá na marca. Não vou aqui tirar o mérito dele. Paciência. Qual culpa dele, que naquela época não se jogava tanto e agora se joga? Ele não tem culpa disso. O meu ponto de vista só é o seguinte: o Neymar para mim é um grande desperdício, em vários sentidos, entendeu? Tecnicamente, respondendo, ele seria facilmente, se ele tivesse 30 não, acho que é pouco, mas 50% das melhores condições físicas, ele jogaria 10 e a faixa não, porque ele nunca foi líder, mas 10, tranquilamente do time. Porque hoje a gente nem tem esse jogador. Vai ter que talvez colocar um Rodrigo ou um Rafinha pelo meio, contar com o Estevam que tá jogando muita bola, o Paquetá. Então assim, velho. Seria aquele jogador pra entrar no segundo tempo, cara. O Neymar Pode hoje. ser. O elemento surpresa ali. Tipo isso, entendeu? Talvez de falso 9. Mas é uma pena. Eu falo com tristeza, mano, Neymar. Papo reto. Eu também. Eu falo com tristeza, porque esse cara. Neymar, eu sou muito fã, porque esse cara ele me fez muito feliz. Eu nem era torcedor do Santos. Não, aquele Santos mágico, todo mundo parava.
Não precisava ser santista pra ver aqueles Seleção, Santos. só você... as Olimpíadas que a gente não tinha. Pô, eu lembro do pênalti que ele... Copa das Confederações de 2013, que realmente o Brasil jogou muito. Tudo bem que a Espanha tava mais ou menos ali, mas ainda assim era a Espanha. Exato, né? A Espanha também veio do título de 2010, tal, né? Assim. Contra a Argentina do Messi, foi umas eliminatórias que o Neymar fez um gol e deu 2 assistências, cara, 3-0. As pessoas acham que o Neymar é nem mídia, que não sei o quê, velho. Ah, mas ele nunca foi decisivo. Isso é uma das grandes bravatas que eu já ouvi. Isso é mentira. Cara, isso é mentira. Esse cara foi... Gente, o Neymar foi gênio. O cara que assistiu esse cara jogar futebol, que teve o privilégio de assistir esse cara jogar futebol no auge, esse cara é realmente um privilegiado. Ah, tá babando ovo no Neymar? Não. É só você ver o que esse cara conquistou, o que esse cara fez, de onde ele saiu, o que ele conquistou dentro e fora de campo. Ah, mas Neymar, você falou que tava ganhada. Sim, mas vamos analisar só a bola, só o que ele jogou no Santos. Era um tesão você parar e assistir o Neymar jogar. Você muitas vezes, ok, vamos assistir o Santos, mas vamos assistir o Neymar. Vamos parar pra ver o Neymar. E a gente parava para ver o Neymar por quê? Porque olha só os lances históricos que ele protagonizou. Cara, eu sou São Paulino, mas o meu lance do Neymar é em cima do Pires. Olha o que ele fez. O São Paulo contratou o Pires porque ele sabia marcar o Neymar. O único que parou o Neymar na Libertadores antiga. E acho que, não sei se é do Maravilha. Olha o que ele fez. É icônico essa narração, porra. É uma maravilha. E... Bizarro. É bizarro. Mas enfim, torço pra que ele possa... Sei lá, isso não vai acontecer, mas que ele possa recuperar fisicamente, não ter mais lesões, ir pra Copa, jogar muito e trazer o Focar 6 Mas não vai mesinhos acontecer, só. não vai acontecer. 6 mesinhos. Eu acho que isso Nem o agora Ancelotti tem que não é partir capaz, dele. será? Mas se isso partir dele, se um combinado que ele faz, igual o Turra falou pra gente, com o Ancelotti, eu acho que pode acontecer, porque... Você acredita no título do Brasil? Não, eu acredito que o Neymar possa minimamente ajudar a seleção. Isso eu acredito. Eu acho que a seleção brasileira, dentre os favoritos, é a menos favorita. Eu tava conversando com o Denilson Show, um abraço pra ele uma vez. Foi ano passado? Ou foi esse ano? Nem vou lembrar. E eu falo o seguinte, o Brasil, pra mim, pela primeira vez na história das Copas, ele não está entre os 5 favoritos a conquistar o título, na minha opinião. E aí eu falo aqui, Argentina, Espanha, França, cito aqui pra Portugal, tá jogando, Inglaterra jogando pra mim, hoje mais, entendeu? São belga. Já foi. Mas aí o Dena falou assim, o Capela, mas em 2002 a gente também não era. Porque o Brasil teve dificuldade pra se classificar. Na última rodada, Copa, gol do Luizão na Venezuela. Só que eu falei, Dena, ok, mas teve dificuldade, mas e o time, papai? Aí ele, pois é, foi cara. Vocês tinham o Ronaldo, vocês tinham o Rivaldo, vocês tinham você no banco, vocês tinham, vamos lá, só no banco. Ricardinho, seria titular Edilson, Capetinha, Kaká, Vampeta. Esses caras jogariam hoje com o pé nas costas. Ah, tá sendo saudosista? Não, velho. É só quem viu jogar sabe do que eu tô falando. Cara, é que o Vampeta, ele tem o folclore, mas jogou... Eu já vi... Jogou muito recentemente, aí dando crédito a nossos amigos do Charla, o Edilson fala o seguinte, cara, o adversário mais difícil da seleção de 2002 na Copa era o time reserva. Os treinos, porque eram 22 caras, eram 2 seleções. Hoje a gente não consegue formar uma. O Dida era banco. O Brasil fazia os titulares contra os reservas. E teve uma vez que os reservas meteram 3-0. 3-0. O Edilson conta isso. Exato, mas assim, treino, os caras não tiram o pé. O Emerson já tinha se machucado também, os caras são... Isso aí os caras me contam. Quando o Emerson se machuca, os caras ficaram em choque. Puta, mano, o cara perdeu a Copa, velho. O cara perdeu a Copa catando no gol, brincando aqui. Se brincando, se machucou. Imagina às vezes num treino pegado, os reservas querem mostrar serviço, você perde uma Copa por causa de uma chegada. Então os caras tiravam o pé. Sim, entendeu? Sim, e os reservas queriam ralar. Os titulares, o Ronaldo nem corria. Os caras falam pra mim, o Ronaldo não corria a bola. Vamos, Ronaldo, vamos querer? Eu falei, não, vamos querer, não. No jogo eu quero. Não quero, entendeu? Então, mas fala o que é bom, não quero. Tá bom, no jogo você vai querer, vou. Quis. Copa, pronto, artilheiro, acabou. Entendeu? Era isso. Só que naquela época a gente não era favorito, mas a gente tinha esses caras todos. Olha o goleiro que a gente tinha. Tinha 3 goleiros. Olha os laterais que a gente tinha. Juninho e porra. E a gente Roberto Carlos, Cafu. Olha os caras que a gente tinha em 2002. Fora assim, os volantes, Gilberto Silva. Pouca gente valoriza porque não tem Kleberson. Kleberson chegou no Manchester. Kleberson chegou no Manchester como a estrela principal e Cristiano Ronaldo era coadjuvante. Tem noção disso? Olha o meio que a gente tinha. Olha os atacantes que a gente tinha. Cara... Entendeu? Então aquela seleção, ok, podendo ser favorita, ok, poderia, mas tinha os caras reunissem aqui, rapaziada, vamos querer? Vamos, acabou. Só hoje, vamos hoje, o Vini Júnior, o Rodrigo, o Bruno Guimarães, rapaziada, vamos querer?
Vamos querer perder de pouco, que acho que não vai ter como. É isso, velho, infelizmente. É complicado. Pra mim, a seleção de 2006 é a... Não, pra mim é o concurso É que das eles não seleções. queriam. Ali, de fato... É que tem a treta de 2006. Vegas. Mas, ó, era todos num alto nível absurdo, né? Tá louco. Ali é 2006, pra mim foi a melhor que eu vi técnica. E- Que eu vi, olha, né? E Técnica. ali, se o Ronaldinho mete aquele gol contra a França de falta ali, era um efeito borboleta, hein? É verdade. O último lance, se ele mete aquele gol, É verdade. talvez a história seria outra. O grande Parreira demorou pra pôr o Robinho, tava voando na época também. Cicinho pedindo passagem na Pois direita. É, entendeu? Então, assim, você tinha realmente a seleção em nomes era voava. Mas pra mim, a de 94, que foi tetra, porra, aquela seleção pra mim era bizarra, velho. Era foda Aquela também. seleção, que era outra seleção que não tinha tanta panca. Que vinha a esculachada de 90 Entendeu? também. Exato. Assim, claro que outros jogadores chegaram, mas vou dar exemplo, Viola, que era banco daquele time. Viola não seria titular hoje. Porra! Ronaldo, com 17 anos, que não entrou um segundo naquela Copa, não seria. Total. Pô, aquele time, velho. Tafarel, Jorginho Jorginho. voaria na Também direita. tava nessa polêmica que o Brasil não ia Claro. nem classificar. Exato. O Romário teve que Cara, voltar. na época, né? Ricardo Rocha. Ricardo Rocha, Ricardo Gomes, Márcio Santos, Ronaldo. Aldair, Leonardo, Branco, Mauro Silva, Dunga, Zinho, Mazinho, Raí, Bebeto, Romário, fora os caras do banco. Porra, o time que a gente tinha, cara, qualquer um seria titular na seleção brasileira de hoje. Raí virou banco, como que pode Virou, pensar o isso? Mazinho, que Era o jogava 10, muito, era o 10 então. do Facho Raí. Vai explicar, velho. Vai explicar. Entendeu? Exato. E aí, cara, pra gente até falar dos 4 grandes aí, falar do São Paulo, né? E Eita. finalizar com o São Paulo aí, porque... inclusive, eu acompanho bastante o seu programa lá na Rádio Bandeirantes. E assim, o que vem acontecendo com o São Paulo, o 6-0 foi só a ponta do iceberg, né? Foi. De uma gestão, vou parafrasear Ramon Arte, nefasta. É uma gestão que, na minha opinião, vem degradando o São Paulo há muitos anos. E teve um ponto que eu vi que eu falei, cara, pra mim, a gestão do Casares acabou ali. Foi uma denúncia que vocês trouxeram no programa, que um diretor do São Paulo deu uma declaração pra uma torcida que tava querendo fazer uma torcida... eu acho PCD. que PCD. Isso. E ele falou, eu não quero saber de vocês não vão ter mais contato com o São Paulo. A relação com o São Paulo acabou com a torcida do PCD. Isso... Sendo que isso é lei. É. Que nem aquele rapaz do Instagram. Lei! Né, que ele faz assim, lei. Os caras são tão ignorantes que eles não conseguem nem cumprir assim, o básico, entendeu? Entender, no caso. E quem tá ouvindo pode até falar, tá, mas tem muitos problemas. Mas o problema principal tá aí, porque os caras, aí você usou a palavra da Coreia do Norte, né, do Palmeiras, brincando, do lado positivo, aí o São Paulo é a Coreia do Norte do lado negativo, né? Quando o cara troca um mando de campo do próprio estádio pra jogar no outro com medo de protesto, a gente vê. Mas eu queria entender como você vê o cenário de São Paulo hoje. Quando eu vim aqui aquela vez, você me perguntou qual é o maior clube do Brasil. E eu falei São Paulo. E as pessoas ficaram malucas, porque eu zoo São Paulo bastante. E não é que eu zoo o São Paulo, a instituição São Paulo. Pô, tem 3 São Paulinos no programa. É claro que eu vou ser o contraponto, doutor Marco Aurélio, pra tirar onda, pra Cicinho brincar, fica maluco. Cicinho fica doido, Sgarbinho fica maluco. Então tem essa resenha. Então a galera muitas vezes acha que eu odeio o São Paulo, é porque 2005 ainda dói, tá dói. Mas não é por isso, entendeu? Se tivessem 3 corintianos no programa, seria a mesma resenha. Palmeirense, a mesma coisa. Flamenguista, a mesma coisa, assim vai. Mas o São Paulo, pessoal, São Paulo eu cresci, moldei o meu formato e meu caráter futebolístico vendo o modelo de gestão de São Paulo. Total. Modelo de gestão do São Paulo. O clube modelo. O São Paulo, ele era o maior clube da América do Sul. Ele era referência em tudo. Em estrutura, em contratações, em revelação de jogadores, o estádio, que eu brinco, o Coliseu brasileiro com um estádio maravilhoso dele, uma torcida gigante, camisa valiosa, CT de Cotia. Títulos. Cara, vamos lá, pessoal, atenção. O que é ruim no São Paulo Futebol Clube, tirando os dirigentes? O que é ruim? Alguém me fala. O que é ruim? Cotia é ruim? Não. A história é ruim? Não. Jogadores revelados que fizeram história na seleção brasileira, conquistaram o mundo. Os títulos são ruins. O que é ruim? A torcida é ruim? O que é ruim no São Paulo? O que é ruim no São Paulo? Alguém pode me explicar? Se alguém souber me responder, olha, o São Paulo entrou nessa situação porque isso aqui... Não, cara. Uma palavra só. Administração. Infelizmente. E vou falar o seguinte, isso começou com o já falecido Juvenal Juvencio. Começou com ele aí. Deu um golpe pra se reeleger. Deu um golpe pra poder se reeleger. Mudou o estatuto na canetada pra se perpetuar no poder. E isso passou de geração em geração. Até chegar no Aidar, até chegar no Leco, até chegar no Casares. E assim vai. Entendeu? Então, pessoal, o grande ponto aqui é o seguinte. O São Paulo Futebol Clube, hoje, ele é uma confraria. O que é uma confraria? É uma confraria onde políticos, para mim nem tão torcedores, políticos estão reunidos para que eles possam buscar os interesses próprios. Exato. A instituição ela é secundária. O torcedor é terciário.
E o resto que se exploda. Enquanto eu tô aqui ganhando o meu, tô fazendo o meu, tô aparecendo aqui no meu, na sacrossanta sala, não sei o quê, tá tudo bem. Você acha que pode um clube que há 15, 20 anos era modelo, né? Talvez 20 anos, modelo, hoje deve 1 bi. Hoje pega e vive de empréstimos bancários. Hoje vive de uma administração que não tem transparência alguma. E hoje é muito cômodo e muito fácil você trabalhar com futebol, porque você pega um dinheiro que não é teu, você gasta mais do que arrecada, e aí quando você sai, você deixa a bucha pro próximo. E o próximo entra no modus operandi. Por quê? Porque ele quer fazer história em 3 anos. 3 anos, pouco tempo. Mas ele tem que fazer a vaidade, o ego. Não, peraí, eu tenho que conquistar alguma coisa aqui. Mas para conquistar, eu tenho um faturamento de 100 mil aqui, ano. Aí eu vou gastar aqui, putz, eu vou ter que aumentar a dívida porque eu tenho que montar um time forte para tentar ganhar alguma coisa. Se você não ganha, você arrebenta o clube, arregaça o clube. E a dívida vai ficando pro próximo. E pro próximo, até uma hora que um clube vai ter que ter uma intervenção judicial, e se não rolar, porque é uma burocracia gigantesca, vai ter que fechar as portas. Para sempre, não. Porque é patrimônio cultural, aquela história toda, a torcida não vai deixar, vão dar um jeito, e piriri, paroró, mas você fecha, você cai, você vai para a 3ª divisão, você faz um recomeço. E um clube desse tamanho não pode passar por isso. E as pessoas não largam o osso. E o Júlio Casares, por exemplo, ele tem um cargo remunerado. Mano, é muito dinheiro pelos valores que se trabalha com futebol. Não quer, larga o osso e deixa para outro. Se os 25 pau você se vira, como você já falou, por mês, abra a mão e vai fazer outra coisa. Você não é um homem de comunicação que não se comunica com a torcida e de quebra. Só se comunica com quem fala bem de você. Aqui tem os assessores de imprensa da imprensa. Tem também. Que eu respeito. São alguns amigos. Cara, eu até não gosto. Eu jamais faria isso. Aquela coisa que eu falei do rabo preso. Eu hoje posso pegar qualquer microfone. Pessoa, agora, sim, eu posso pegar qualquer microfone, na rede social, no meu canal no YouTube, aqui, na rádio, TV, e eu posso falar de quem eu quiser, pro bem ou pro mal. Dane-se. Tem gente que não, mas é o estilo de trabalho, porque a pessoa vive de informação, quer ter proximidade, e cada um tem o seu estilo de trabalhar. Não sou um budismo de jornalismo, cada um faz o que quer. Eu jamais faria. Quer gostar de mim da forma que eu sou? Tem jogador que é amigo meu, quando eu critico, porra, aí você não sei o que, eu falei, irmão, você errou um pênalti. Você bateu um pênalti que nem um imbecil. Você foi rebolando pra bola. Eu não sabia se ia dançar a boquinha da garrafa ou bater o pênalti. Você quer que eu fale o quê? Pô, mas peraí. Não, irmão. A gente é parceiro aqui. Entendeu? Tem a relação aqui. Claro que eu torço meus parceiros, meus amigos. Não vou ser hipócrita aqui, eu quero o bem das pessoas. Mas se errar, eu vou ser aqui um cara totalmente isento pra poder fazer o meu trabalho. E é por isso que ele te respeita também. Isso, e no final, ele sabe, no final ele sabe se disso. ficar bravo, você quer, depois esfria a cabeça, depois você vai ver que no final eu tava certo de fazer meu trampo, entendeu? E ponto, e vida que segue, sem faltar com respeito. Então, o grande problema do São Paulo hoje é uma coisa que ela é clichê. É falar sobre a administração. Qual foi o último grande dirigente profissional que passou pelo São Paulo Futebol Clube? Agora você tem uns caras aí, Chapecó, o Rui Costa ficou, Chapecó foi embora, né? O Carlos Belmonte foi embora, todos os oportunistas, tomaram de 6, não, vamos sair porque a gente não compactua, mas vão querer se lançar a presidência no próximo ano. Vocês não enganam ninguém, velho. Vocês são a história e a vergonha do São Paulo Futebol Clube. Então, o São Paulo está fadado ao fracasso e para a Série B, em breve, se continuar dessa forma. Sabe por quê? Porque, que nem o corpo fala, a Série B dá sinais. Dá. Você não cai no mesmo ano. Gigante também cai. Isso, exatamente. Cara, alguns São Paulinos fazem essa brincadeira, né? Não aluga o estádio, aluga. Sou ex-brasileiro, já passaram. Tem o Libertadores, todo mundo já tem. Tá, nunca foi rebaixado. Só o Mundial que ainda é o único que tá, né? Pois então pode ser. Mas assim, nunca foi rebaixado. Irmão, tá batendo na porta. Alguns anos. E vou falar, a hora que cair, irmão... Esse ano só não caiu porque ganhou lá os 4, 5 jogos com o Crespo seguidos. Pois mas a hora que cair, meu irmão... Você acha que Cruzeiro? Cara, acho que assim, O Cruzeiro ficou 3 anos, né? O Cruzeiro só voltou por causa de SAF. Tá? Se não fosse uma SAF, um investidor, um Ronaldo com a XP e o Pedrinho... Não sei se ia voltar tão cedo. Assim, realmente. Não sei se ia um dia chegar em Série C, ficar em Série B durante muito tempo e a galera meio que esquecer, entre aspas, né? Tipo assim, virar uma figura irrelevante no cenário do futebol nacional. O São Paulo, imagina pra você, há 20 anos você era referência, você correu o risco de virar uma figura inexpressiva no cenário do futebol nacional, é alguma coisa impensável. Só que se você cai, aí você diminui o faturamento em quase 90% de tudo que você ganha. Você já tem uma dívida de bi, empréstimos bancários, com juros abusivos que o Brasil cobra através dos bancos. O jogador não vai querer vir. Não, claro, não vai querer vir e não vai querer ficar. Porque você não vai conseguir bancar essa folha. E você não sabe, o último empréstimo de 25 milhões, o São Paulo contraiu esse empréstimo 3 meses atrás e colocou para aprovação agora.
Aí. Que era pra provar. Entendeu? Loucura. Então, pessoal, se o São Paulo cair, só há uma saída, vira SAF. Só uma saída, é fazer o que o Cruzeiro fez. Se o Cruzeiro não tivesse feito o que fez, estaria na Série B ou através na Série C. Ponto. Se o São Paulo cair, se o Santos cair e não virar SAF, não volta. Pode até voltar, vamos supor. Pô, juntou os meninos da vila aqui, ornou e tal, voltou, daqui a pouco cai de novo. E fica nesse ostracismo pra sempre, até virar SAF. Clube que tem 1 bi e pouco, 2 bi e pouco, que não virar SAF. Claro que você tem um outro ponto fora da curva, se bem administrado, mas assim, o Corinthians, que tem receita. Mas é uma receita que ela gente, o potencial de... O Stabile me falou, o presidente do Corinthians me falou esse ano. Ele falou que a projeção para 2026 é 1,2 bi. De receita. De receita. Bruta. Claro, bruta. Sim. Aí eu falei, presidente, mas só de juros são 400 e poucos milhões, né? Ele... Cara, praticamente metade. Conta no fecho. Juros. Mais de 400 milhões de juros. É 1/3, literalmente, do valor. 1/3 da receita. Fora o desconto. Bruta. É, fora o desconto. 1/3 da receita bruta. Se tudo der certo, o que é dar certo? Você avançar um pouco mais em Libertadores, você andar um pouco mais em... Vender alguns jogadores. Vender alguns jogadores. Se não, irmão, a casa cai. Então a galera que fala assim, não, mas a dívida do Corinthians é impagável. Sim, a dívida do Corinthians é impagável. Eu sei que os dirigentes, os conselheiros, os presidentes vão falar, não, ela é pagável. Cara, então me mostra um plano. Qual é a matemática? Eu quero entender qual é a matemática, como é que ela é pagável. E outra, sabe por que ela não é pagável? Vou te falar por que ela não é pagável. Você acha que, vamos lá, eu sou presidente do Corinthians hoje. Meu mandato, ele vai acabar no ano que vem, tá? Eu vou ficar mais um ano, faltando um ano, geralmente o dirigente ele gasta mais porque ele quer ganhar um título e sair da porta aberta, né? Por cima da carne fresca, é mais ou menos assim que funciona, correto? Correto. Aí, eu deixei 1 bi de dívida. Você acha que em 3 anos, por mais que você queira uma austeridade, uma gestão articulada, bem administrada, você acha que em 3 anos o futebol permite que você abra mão de ser competitivo e reduza as dívidas? Irmão, a conta não fecha você ter um time competitivo e reduzir a dívida ao mesmo tempo. Não fecha a conta. Será que só o Flamengo conseguiu fazer isso na época do Bandeira? O Flamengo fez na época do Bandeira, mas porque o Bandeira quase caiu e o Bandeira fez uma coisa brilhante, que pouca gente fala, mas eu nunca vou esquecer. O Bandeira foi gênio. E não era tão difícil pensar da forma que ele pensou, que é uma coisa que eu bato já antes dele fazer. Tá? Não que eu seja gênio também, mas uma coisa óbvia. O dirigente que gastar R$1 a mais que arrecada... Vai pagar do bolso. Não é nem isso. Pagar do bolso não vai, porque é uma instituição sem fins lucrativos, assim, né? Mas ele vai sofrer um processo de impeachment. Ele colocou no estatuto isso. Ele pôs o estatuto, ele mudou o estatuto do clube. Então o que quer dizer o estatuto do clube? Eu tenho 1 bi de dívida, tá? Só que se terminar a temporada e eu gastar R$1 a mais que eu arrecadei, eu vou sofrer um processo de impeachment. Obviamente vai para votação, conselheiro, sócio, mas a tendência é que passe, porque você feriu o estatuto do clube. Sim. Então ele não permite mais que isso aconteça. Então o que ele fez? Fechou o vazamento. Na política. E esse é o primeiro passo que um gestor profissional tem que fazer para acabar a farra desses dirigentes incompetentes, ignorantes e muitos ladrões. Bandidos, vagabundos, canalhas. Ele fecha a torneira. Quando ele fecha a torneira, irmão, não tem pra onde correr. Você não vai poder gastar. Você vai olhar o seu orçamento, pô, tá previsto que eu vou receber tanto aqui, mas eu tenho tantos de juros, pô, eu vou ter esse valor aqui pra poder gastar. Porque se eu gastar R$1 a mais, ferrou. Então ele fez a mudança do estatuto e que infelizmente a maior parte dos clubes não fez ainda. Porque você tira a mamata. Tem muita gente mamando nessa teta e é gostoso mamar nessa teta. Entendeu? Porque todo mundo ganha. Por que vai fechar? Deixa aqui a boquinha pra nós. Mas o Bandeira teve culhão. Muita gente foi contra isso. Sim. E olha só onde o Flamengo chegou. Cara, ele salvou o Flamengo. Bandeira de Mel salvou o Flamengo. Pode ser. Pode afirmar. Não sei se salvar, não, mas... É que salvar... Assim, eu digo salvar porque patamar. A iminência do rebaixamento do Flamengo naqueles anos já vinha de muitos anos de... Mas tinha contratação boa pra época. É que o Flamengo ganhou a Copa do Brasil ainda, o Flamengo ainda chegou a ganhar estadual, entendeu? Tipo, não foi essa... como é que é? Essa terra arrasada, abandonada do Bandeira. Não, o Bandeira não ganhou muita coisa, mas ganhou uma coisinha ou outra ali. Mas o mais importante ele fez, que foi... Cara, você não pode esperar que uma árvore cresça se você não plantar a semente. Ele plantou a semente e a semente não nasceu na gestão dele. Então pouca gente lembra. Isso que é importante. E o dirigente não tem essa vaidade de falar assim, ó, eu vou plantar essa semente pra outro colher. Ele quer que ele saia por cima, como você falou, né? Por cima da carne seca. Quer um exemplo? Paulo Nobre e Leila. Porra, não seria legal pra cacete, vou dar um exemplo aqui, não seria legal pra cacete você ter hoje em dia uma reunião no Palmeiras, vamos lá, os
dirigentes, conselheiros, né, as pessoas mais influentes do dia a dia, reunidas na mesma sala. O Gagliotti numa ponta, Paulo Nobre na outra, Leila na outra. Visando o interesse do clube. Isso. Trocando conselho, experiências, trocando ideia. Imagina O Paulo, isso. pô, naquela oportunidade, cara, que eu não sei, o Paulo é um bilionário, acionista do Itaú, um cara sério. Esse cara tem E ama o clube, conexões, ama o clube. Botou dinheiro do Botou bolso. mais de 200 milhões, tudo bem que o Palmeiras pagou. Com Mas- juros baixíssimos, mas pagou, entendeu? Ele trabalhou, ele falou isso pra mim, lá atrás, bem lá atrás, sem não dar entrevista pra ninguém. E também não era garantia nenhuma que fosse Não, recuperar aquele dinheiro que ele esse botou. salvou o Palmeiras. Esse salvou. Paulo Nobre, sim, salvou o Palmeiras. Foi a SAF entendeu? que não era SAF. Isso, exatamente. Ele foi um visionário porque ele trabalhou o Palmeiras na empresa dele sem dar o nome pro Palmeiras, o nome dele, da empresa dele, mas ele fez. Então, imagina só quanto que o Palmeiras poderia se agregar, ficar ainda mais forte, tendo essas cabeças pensantes juntas. Aí você falou de vaidade, né? Paulo Nobre, que passou bastão pro Maurício, que passou pra Leila, que depois houve ruptura, o que é normal na política, mas peraí, todo mundo já experiente, todo mundo querendo o bem do clube, porque essas pessoas não se unirem, se agruparem, o que o futebol destrói reputações também, e relacionamentos também. É uma situação aí, a pergunta completa, né? Já até pontuar sobre essas Cara, eu queria questões fazer uma de SAF. pergunta falando de SAF. Como que você vê a Safiel? Qual que é a sua ótica? Você acha que é uma solução? Não faz sentido? Porque é um assunto muito divergente, né? Eu entrevistei os caras da Safiel por mais de 2 horas. Eu fiquei mais de 2 horas com eles, trocando ideia, fiz todos os questionamentos que as pessoas mandavam no chat, todos os questionamentos que eu tinha. E assim, a ideia é muito interessante. Realmente é uma ideia interessante. Capela, mas você acha que vai dar certo? Cara, você teria que pegar ter uma análise de dados, alguma coisa decente, você poder, tipo assim, eu entendi tudo que eles passaram, mas peraí, vamos trabalhar com números. Sim, primeiro ano, quanto que vocês precisam aqui arrecadar para, vou dar um exemplo, para ter o abatimento aqui de juros, para vocês conseguirem ter receita, para vocês conseguirem devolver essa grana que foi investida pelo torcedor, meio que uma bolsa de valores, assim, bem entre aspas falando, sabe? Então me pareceu uma ideia legal, e vou falar, tem muita gente que critica, mas as pessoas que criticam geralmente ficam com a bunda sentada sem dar uma maldita sugestão. Então, já que o Corinthians foi saqueado por muita gente ao longo de décadas, e aparentemente agora que chegou um grupo que tem pelo menos uma ideia para poder minimamente profissionalizar a parada, por que não a gente não parar para ouvir? Aí eu tive que ouvir, não, mas tem gente com relação com o Augusto Melo que tá lá, mas tem gente com um crime organizado que tá lá e tal. Então, assim, provem. Provem o que vocês estão falando. Provem, porque assim, até onde me consta, e até que me provem o contrário, as pessoas que eu tive relacionamento pela entrevista na Safiel me pareceram pessoas íntegras, profissionais, que falaram assim, a gente não quer R$1 do clube. Aí as pessoas, vão entrar nesse negócio para não querer R$1 do clube e tal, não sei. Às vezes eles não vão ter R$1 do clube, mas vão ter uma representatividade, vão fazer conexões com outras pessoas. Exato. Notoriedade. Isso, entendeu? Então eu acho que é muito melhor a gente pegar e parar o que a gente está fazendo e ouvir uma sugestão do que a gente ficar sentado com o dedinho na boca só criticando e cornetando e jogando um monte de inverdade no ar. Entendeu? Agora, Safiel daria certo no Corinthians hoje? 0 chance. Por quê? Porque o estatuto lixo do Corinthians não permitiria que esses caras trabalhassem. Vou dar um exemplo rápido aqui. Vamos supor que eu sou um bilionário e eu sou corintiano. Tá? Certo. Eu sou corintiano. Vamos lá. Vai dar corte, né? Eu sou corintiano, os caras vão recortar bem essa parte, né? Vou ter que explicar, não sou corintiano. Mas então, vamos supor que eu seja corintiano. Aqui está um corintiano, beleza? Ok, eu tenho um bi para poder investir. Aí eu vou lá no Corinthians e falar assim, pô, rapaziada, o Coringão tá moiado aqui, conseguiu resolver a situação, não sei o quê. Turma, pô, eu quero comprar o clube. Ó, ok, eu vou te ajudar, mas você tem que me ajudar a te ajudar. Se tu quer rir... Você quer rir, tem que fazer rir. Você pode comprar e colocar o seu 1 bilhão aqui. Só que vai ser 49,51. Quem em sã consciência, só um imbecil. E outra coisa, esses caras não rasgam dinheiro, eles sabem onde eles estão colocando, amarrando o burro deles. Sim. Eles nunca vão colocar dinheiro do Corinthians se eles não tiverem direito a mexer, controle no dinheiro que ele colocou. O Corinthians tem uma dívida de quase 3 bi. Quem em sã consciência vai colocar dinheiro e que ele não vai poder mexer no próprio não dinheiro, vai ser ter controle no próprio dinheiro? O Corinthians pode mudar de patamar se virar uma SAF e este cara da SAF, o dono, for majoritário. Mais de 50%. Aí pode mudar de figura. Que aí você vai ter gente colocando dinheiro, gente para profissionalizar os departamentos, tirar essa cambada que tá mamando na teta há décadas no clube, limpar a área, varrer, e aí meio que recomeçar. Aí dá certo. Safiel hoje, do jeito que o estatuto tá,
Menor chance. Não vai nem pra votação. A menor chance, infelizmente, que parecem caras bem intencionados. Até que prove o contrário. Achei isso do Augusto Melo também, quebrei a cara. Eu falei com o Carlos, também fiz uma entrevista com ele, e eu também gostei muito do projeto, e eu estudei um pouco mais do que eu vi no site deles, né? Sim. E a ideia é uma ideia disruptiva, as cadeiras, são 10 cadeiras, 5 de corintianos, 5 de pessoas técnicas. Recebemos o Thiago Maranhão também, que falou bastante Thiago falou sobre isso também. Mas, cara, o Rodrigo Capello veio aqui, ele falou um ponto que me fez pensar. Não muda a minha ideia, eu acho que é uma boa ideia, mas ele falou, cara, quando é um movimento que não é de dentro pra fora, e ele falou, tecnicamente é muito bom, mas quando não é um movimento que vem de dentro pra fora, e a gente entende, porque as pessoas que estão lá não querem perder a mamata, é um pouco mais complexo. Claro que sim. Que você falou, ó, a partir de agora, você não é mais clube, você vira isso. Porque bate a vaidade, porque os caras estão lá dentro. Pô, vocês estão lá há tanto tempo e não pensaram no que os caras trouxeram de fora. Os caras vão dar o braço a torcer. Não vão. Vou dar um exemplo aqui, bem tosco. Vocês estão aqui fazendo o projeto de vocês. De repente, uma pessoa que nunca falou com vocês e com uma ideia, ó, pra vocês crescerem no YouTube aqui, assim, assado. Vocês podem até ter humildade, falar, pô, o cara tá ajudando, nem conhece a gente, mas tá aqui, tá com interesse de ajudar. Esses caras lá dentro, não, imagina, não, esses caras não podem mexer aqui e tal, isso aqui lá. Então é por isso que as coisas não andam no futebol, É cara. muito triste, complicado. bicho. Bom, tem pra gente encerrar, né? Tem uma dúvida só, Que é minha mesmo. Como é que é trabalhar com a Renata, cara? Cara, as pessoas gostam de me perguntar como é que é o Denilson, como é que é fulano, como é que é ciclano e tal. E olha, eu vou falar a verdade, eu espero que eu possa ficar anos e anos ainda na Band, trabalhando no jogo aberto, com esse clima e tal, porque eu tenho certeza que dificilmente eu vou encontrar um clima de se trabalhar tão bom quanto lá. A Renata, pra mim, era uma pessoa intocável. Tá? Intocável. Eu vou contar até uma história bem rápida pra vocês. Quando eu comecei a namorar com, hoje a minha esposa, na época a minha namorada, comecei assim, acho que sei lá, cara, o segundo ou terceiro mês. Eu raramente briguei com a minha esposa. Mas raro, assim, uma coisa, você não sei o que, não fez aquilo, tá, mas assim, nunca briga. Mas a primeira briguinha nossa foi por causa da Renata Fã. Obrigado pelo corte, mas... Renata Fã, a destruidora de lares. Isso, a Renata Fã quase destruiu o meu relacionamento. Pode colocar na thumb. Bota na thumb aí, editor. Bota na thumb. Porque foi o seguinte, velho. O meu caráter futebolístico, ele foi criado assistindo esses programas esportivos. Claro, os debates. Milton Neves, debate bola, Fox show Rádio do esporte e tal. Velho, a vida inteira. Jogo aberto. Não que você chama ela de velha, mas, pô, era mais moleque quando ela começou, né? E eu, cara, sabe, intocável. Renata Fã, Milton Neves. Renata Love Fã. Renata Love Fã, que beleza. Né? Pô, eu amava ver aqueles caras fazendo cemitério, colocando vela lá na maca. Era muito bom. Era foda. Cacete, velho. Enfim. E quando eu comecei a namorar com ela, nós fomos ao Pão de Açúcar fazer umas compras que a gente ia no churrasco de uns amigos. Era uma sexta-feira à noite, sei lá, sábado à noite. E aí, de repente, eu tô lá no mercado e aí passa uma loiraça. Grande, alta, posturada, né? Porque a Renata era toda posturada e tal. E aí eu peguei e olhei. Renata Fã, mano, Renata Fã. E aí, mano, na época não tinha nem celular, era aquele Nokiazinho, novinho, não tinha nem câmera e tal. E eu, caramba, Renata Fã, caramba, comecei a suar, que eu fui, meu, Renata, que da hora. E aí ela foi no corredor e eu fui meio que atrás, sabe? Tipo, não pra falar com ela, que eu não ia ter panca de falar com ela, entendeu? Mas eu queria pelo menos, cara, enxergar, ver a pessoa, meu Deus, a Renata Fã da TV, sou apaixonado, tipo assim, do futebol, entendeu? E aí, a Renata, bem na hora, ela tava, sei lá, pegando alguma coisa meio que agachada, e eu tava meio que de frente, meio de lado pra ela. E eu fiquei olhando. Aí, minha esposa hoje pegou e falou assim, o que você tá olhando a moça aí? Eu falei, não, amor, essa menina da TV e tal, não sei o que. Ela falou, é da TV, não sei o que. Ficou meio bicuda comigo, tipo assim, começo de relacionamento, ciúminho e tal. Mano, ficou bicuda comigo no carro. Falou, você faz, me larga pra poder ficar vendo outra mulher. Eu falei, não, amor, não é outra mulher. É a menina da TV que eu assisto desde criança, que não sei o que piriri, pororó, pururu, não sei o que. E aí depois, obviamente, passou, coisa de criança. Hoje a gente lembra das coisas, dá risada. Também já tive minhas crises de ciúme com ela, sabe? O cara, amigo, cumprimentou. Cumprimentou o cara, não sei o que, vai morrer. Então foi isso. E é engraçado que, assim, a primeira vez que eu fui pro jogo aberto foi uma surpresa pra mim. Foi uma surpresa, eu não esperava. Por mais que eu fizesse algumas matérias gravadas pro jogo aberto e fizesse algumas coisas pra TV, eu era o cara da rádio. E aí eles queriam testar uma outra forma, uma outra comunicação lá e me convidaram. E deu muito certo. E quando eu fui lá, foi numa sexta-feira. Minha primeira vez foi na sexta-feira.
E eu cheguei em choque, cara, com a fralda cheia, suando frio. Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar no programa e tal? E assim, a Renata, ela foi de uma educação, de um nível, de uma gentileza comigo. Levantando a bola o tempo todo, né? Além disso, quando eu cheguei, era pra entrar no ar meio-dia. Era umas 11h40, eu já tava pronto. Certo. Sabe, já com a roupinha já tava só esperando. João, oi, tô aqui. Qual a cadeira aqui? Nem mexia muito já com o cabelo. Já tava prontinho pra ir. Já tava arrumadinho, maquiagem, cabelo, pá. Não tinha muito cabelo na época, fiz transplante, passa, tá ligado? Aí eu coloquei. Aí tava a Renata e o Denilson. E eu tava esperando pra poder virar a rede. Quando vira a rede, começa o debate. Sim. E não tinha nenhum outro comentarista esperando. O Ronaldo chegava, tipo assim, não em cima. Chegava lá 10 minutos pra poder virar. Sim. Precisa chegar também meia hora antes. Eu cheguei 20 minutos antes que eu falei, pô, você é Não macaco posso velho, errar. vou chegar primeiro aqui, pá, mostrar serviço e tal. E aí o Denilson já me conhecia da Brasil Sports FM, que a gente fazia umas resenhas lá. Aí foi pro break, ele, salve Capela, cachorro! E aí, Dana Show, beleza? E aí, seja bem-vindo, pai, não sei o que, obrigado, Dena. Só que o Dena nem levantou, tipo assim, já se conhecia. Ele fala, pai, seja bem-vindo, de longe. A Renata pegou, levantou da cadeira dela, veio até o bastidor, sentou do meu lado. Capelanes, como é que você tá? Prazer, tudo bem? Não sei o quê. Que foda. Eu, tudo bem. Ela, olha, eu quero que você aqui seja na sua casa. Você está na sua casa, tá? Sua primeira vez, eu sei que você tá nervoso, eu tenho certeza que você tá nervoso, tá preocupado com o que você vai falar. Eu quero que você entre e seja você. Eu quero Capelanes da rádio aqui na TV. Com as suas opiniões polêmicas, com as suas maluquices, com a sua resenha, a sua ironia, a sua provocação, o seu bom humor. Eu quero isso. Então, você quer interromper alguém? Pode interromper. Quer me interromper? Pode me interromper. Quer fazer uma brincadeira? Faça a brincadeira. Eu não quero você travado. Eu quero você leve. Eu sei que você tá nervoso de novo. Eu quero você leve. Caralho, tá? que Fica foda. de boa. Mano, na moral, fiz assim, ó. Porque eu fiquei realmente, cara... Quase quebro o estúdio aqui, tranquilo, né? E aí eu fiquei preocupado, que eu falei, cara, o que eu falo? Quando ela me perguntar, será que eu fico 1 minuto falando, 10 segundos pra não ser chato, não sei o quê? Ela falou, meu, fala o tempo que você quiser. Se tiver que interromper, alguém vai te interromper, vai te dar uma patada, você devolve, faz o que você quiser. O programa é teu. Se você ficar com dedos e com medo, que não sei o que e tal, eu vou ficar bravo com você. Falou assim, numa boa. Falei, Renato, deixa comigo, vamos de boa. E aí o primeiro programa, eu já achei que eu seria demitido de lá antes de começar. Porque eu dei uma porrada nela. Eu fui um idiota. Ao invés de bater no Denilson, no Chico, nos caras, eu bati nela. Porque a primeira pergunta que ela fez, hoje estamos recebendo aqui, pela primeira vez, repórter da Rádio Bandeirantes, João Paulo Capelanes. Rapaziada, foi um prazer estar aqui, obrigado mesmo de coração e tal. E ela falou, tem uma primeira pergunta, vai pra você, Capelanes. Ó, o Internacional é o líder do Campeonato Brasileiro, tá jogando muito futebol, e aí, o que você tem a dizer? Aí, mano, ao invés de eu pegar e analisar, né, uma coisa mais séria, eu já fui naquela resenha. Falei, pra fazer a resenha, eu vou fazer a resenha. Aí eu já vi cavalo preto, eu já vi cavalo marrom, agora tô vendo um belo cavalo colorado paraguaio na minha frente. Puta que O pariu. Denilson levantou da cadeira, irmão, você acabou de chegar! Você acabou de chegar, como é que você fala um negócio desses? Tá maluco? Mano, na moral, na hora que eu falei, eu vi que todo mundo rachou, porque ninguém esperava, mano, as câmeras racharam. Cara, eu pensei que você ia As meninas da contemporizar. maquiagem da Renata fizeram assim, e eu, né, grandão, né? Mano, quando eu olho pra ela, ela tá assim, ó. Nossa, ela começou a fazer, nossa, eu comecei a suar, viado. Eu fiquei meio vermelho, você vê que eu fico meio vermelho, meio sem graça, que eu olho pra ela. Puta merda. Acho que eu também não. Os caras rachando, aí foi pro intervalo. E eu falei, nossa, e agora? Aí, Peço desculpa, aí, não, não fiquei peço quieta desculpa. assim, tipo, ela pegou e falou assim, eu falei pra você fazer resenha, mas não comigo, né? Ela, tipo, brincando Pra assim, quebrar ela falou, gelo. mandou bem, é isso aí que eu quero, não sei o que e tal. Aí eu fiz sexta-feira, né, na folga do Ulisses, e aí na outra sexta-feira, aí na terceira sexta-feira, ela falou assim, por que você só vem de sexta? Ah, porque me chamaram, né, falaram pra eu colar só de sexta. Ela vem todo dia, pô. Ela foi dentro, venho. Ela falou assim, você não gosta de fazer rua? Você também não adora fazer essas coisas? Eu falei, eu gosto de fazer povo também, resenha, rapaziada e tal. Ela, pô, vem no estúdio, vem na rua, depende do dia. Se tiver uma coisa quente, vai pra rua, senão sai pro estúdio. Tá bom. E aí ficou isso aí, entendeu? Pô, que maneiro. E, mano, ela sempre foi muito gente boa. Tipo assim, eu fico muito chateado, cara, de verdade, quando eu vejo algumas coisas muito injustas, muito sacanas. Sabe, porque tem muito urubu que fica atrás da porta só esperando um pequeno escorregão, Deslize, né? um pequeno deslize pra poder te cancelar, pra poder te massacrar, acabar com a sua imagem. E assim, eu vejo que algumas coisas acontecem com a Renata, sabe, como acontecem com esses peixes grandes, que é tão injusto, mano. Tão injusto que nem aquele dia que a Renata tava no YouTube, aí foi uma das meninas que da trabalham com ela, maquiadora, a né? maquiadora, e ela pegou e te fez assim, porque tava no ar, entendeu? Cara, se você perguntar pra qualquer Malbinha,
a Josi, a Sandrinha, que trabalham com a Renata há décadas. Não é que começou a trabalhar ontem, décadas. Ninguém fica, se a pessoa é insuportável, trabalhando muito tempo com a pessoa. Ninguém aguenta. Não tem como. Entendeu? Não tem como. E outra, vaza também, né? Vaza alguma coisa. Ainda mais hoje com rede social, caramba. E você vê o tratamento com as meninas. Porque as meninas também são maravilhosas. Mas você vê o tratamento com elas, a forma de se trabalhar, sabe? A Renata, ela é uma pessoa difícil. Difícil em muitos pontos. Quais pontos? Comprometimento, responsabilidade, chata, porque ela quer... Ela é profissional. Tipo, ela é o Cristiano Ronaldo mulher. Entendeu? Você vê que a Renata, às vezes, ela tá sem voz, ela tá com febre, ela tá doente, ela tá com problema, ela tá com sinusite, ela acontece uma coisa, escorrega na academia, tá com dor. Ela não falta. Ela só vai faltar ela desmaiar ou sequestrarem a Deus me livre, ou se ela morrer. Porque essa mulher, ela é o Cristiano Ronaldo das apresentações, porque ela não vai faltar, ela tem compromisso e ela cobra isso da gente. É por isso que faz com que a gente consiga evoluir. E por isso que o Jogo Aberto tá tanto tempo... Cara, ninguém fica tanto tempo no ar assim. Exatamente. A pessoa não tá lá aqui, entendeu? Sim. E assim, o mais da hora é que a gente aprende o quê? A não acomodar. E é pelo exemplo, você segue pelo exemplo, né? O exemplo fala. Isso, velho. Pô, você acha que eu... Com 36 anos, apesar de aparentar estar mais novo, com 33, claro, 36 anos, eu vou pensar em me acomodar, sendo que eu tô vendo uma mulher de quase 50, que tá há 200 anos, consagradíssima, aqui preocupada quando ela gagueja alguma coisa, quando erra alguma coisa, quando não lembra de alguma coisa, fica, puta, se cobra. Eu quero isso também. Eu vou me cobrar, eu vou me punir. Punir assim, no bom sentido. Que te leva, né? Te leva, puxa isso, pra velho. cima. É exato. É aquela coisa, velho. Tubarão anda com tubarão. Exato, Peixinho anda com perfeito. peixinho. Se você ficar achando que você é tubarão e andar com peixe, você nunca vai ser tubarão. É. Se você for peixe e andar com tubarão, velho, você vai crescer junto pra poder andar com tubarão. É mais ou menos isso que a Renata faz. Então, assim, trabalhar com a Renata é foda. É aprendizado todos os dias, velho. Então eu tento espremer o máximo possível do conteúdo dela, velho. Só Exato. pra fechar aqui... Não, calma. Não, que tem fechar recadinho. esse assunto da Renata. Não. Amor, te amo, mas Renata, por Se favor... encontrar com a Renata, esquece. A gente quer muito entrevistar você, Renata Fã. Então, por favor, amor, só pra deixar, né? Claro, pra não, né? Tem problema em casa. Eu vou nem falar que quando eu era pequenininho que eu via ela, tava falando, chamando ela de velha, ela não veio, porra. Mas é verdade. Renata eu tinha é 7 anos, eu tava fenômeno. lá vendo ela na Record. Renata é fenômeno. Renata Love Fan. Renata Love Fã. E o Milton, o dia que o Milton vinha aqui, a gente zera o game. Alô, Mauro Bet, hein? Você me Mauro, prometeu. vou te ajudar, vamos Quero só ver. ver. Peruquento, eu amo Mauro demais, cara. Mauro é Ele fera. muito gente boa, meu Deus. Esse cara não dá. Estamos encaminhando pro final da nossa resenha, Thiago. E aquele bom e velho recadinho, tá? Pra você que tá procurando suplementação alimentar, pra você que tá treinando, o adulto mais e precisa daquela ajuda, Thiago, até pra concentração. Então, olha, atenção no que eu vou dizer pra você aqui agora. A Quanto é a solução dos seus problemas. Vem nesse QR Code aqui, usando o cupom ESTAGIÁRIOS20, você vai ter 20% de desconto. Só que estamos em mês de Black Friday, né? Perfeito. Então, alguns produtos estão com até 50% de desconto. Repita. 50% de desconto. Vem nesse QR Code aqui, usando o cupom ESTAGIÁRIOS20, você vai ter todo o leque, toda a Todo gama site, né? de produtos. Não, alguns produtos, muitos produtos, não são todos, mas muitos produtos estão com 50% de desconto. É a Thiagão. Quanto, mano. Quanto dá moral pra quem nos dá moral. Vem no QR Code pra trazer convidados como Capelanes e tantos outros que você já tem visto aqui no nosso canal de Estagiários. E os produtos são variados, tá? Creatina, melatonina, colágeno, AZ e creatina. por aí vai. E creatina é bom, não só pra quem treina, né? pra todo mundo. Todo mundo. E ó, você ganhou presente e o nosso convidado ganha presente também. Tem um kit atrás dele. Depois que acabar o programa, a gente vai entregar. Dá quanto, meu querido amigo? Tem um kitzinho pra você que eu sei que você voltou a treinar. Mais ou Creatina. menos. Aí Você não pode voltei, mas vou escolher. voltar. Você pode escolher o que te interessar aí, dá quanto. Um kitzinho tô preparado pra você. Coisa linda, velho. Dei traço. Eu tô voltando pra treinar aquela promessa de fim de ano. No ano que vem eu começo. Segunda eu começo, Nossa, acho que eu vou segunda. voltar a treinar em dezembro, irmão. Eu não vejo a hora do Peru chegar, só posso pensar Vai. nisso. Sobe a hashtag aí, Capelanes no Peru. É isso Falando aí. em Peru, é a pergunta da resenha. A gente já estourou o tempo, a pergunta final da resenha. Copa Libertadores, você tá assistindo aqui agora e provavelmente você sabe o resultado, tá? Porque esse programa vai ao ar na segunda-feira, pós-Libertadores. Porque senão vai ter aqui que você vai falar assim, mas eu acho que é esse time. Ah, mas vamos lá. Primeira coisa, como você acha que vai se desenhar o jogo? E segunda coisa, quem vai levar o primeiro tetra brasileiro? Eu não fico em cima do muro. Eu acho que as finais são, sinceramente, são muito imprevisíveis. Que você às vezes imagina uma coisa, você pensa outra. Eu vou falar uma coisa aqui antes de dar meu palpite.
O Abel é o cara do plano, certo? Eu vou ficar muito surpreso se o Abel conseguir surpreender alguém, porque a escalação do Palmeiras ela tá praticamente definida. Sim. Antes da bola rolar. Os jogadores reservas jogaram contra o Grêmio, os titulares só viajaram para pegar o voo junto com a delegação, e a tendência é colocar a escalação que todo mundo sabe. Como surpreender uma vez que você já praticamente abriu a escalação? Pode ser que ele faça alguma coisa, pode ser, por exemplo, que o Andrés Pereira apareça, pode ser que ele mude algum jogador de posição, pode. Eu acredito nisso? Não. Ah, mas e o plano do Abel? Será que haverá plano do Abel dessa vez? Então, no meu ponto de vista, eu como um palmeirense de criança, hoje atleticano de coração, sim, torcerei para o Palmeiras. Apesar de zoar o Edu Dracena, os palmeirenses e tal, mas se eu tivesse que escolher um time para ganhar, eu vou torcer pro Palmeiras, isso não tem nenhum problema. Agora, o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que o Flamengo parou de oscilar no momento mais crítico da temporada, no momento que o Palmeiras começou a oscilar demais. O Palmeiras, para mim, não fez uma grande temporada no geral em 2025. Alguns jogos fora da curva que muitas vezes apagaram as atuações ruins ao longo de toda a temporada. E no momento em que o Flaco Lopes e o Vitor Roque estavam jogando muito bem juntos, agora começaram a atuar meio que oscilando também, assim como o time. Então, assim, dito tudo isso, apesar da minha torcida do Palmeiras, eu acho que o Flamengo vencerá a final da Libertadores. E pelo placar de 1-0. Então tá na cara que você vai rir muito da minha cara. Porque a tendência é que isso não aconteça. Já que eu tô falando que o Flamengo vai ganhar, o Palmeiras será tetra. Agora eu faço uma pergunta importante. Pedro joga ou não joga? Não joga, vetado. Aí eu vou trazer um ponto aqui que talvez... Talvez esse vídeo pode envelhecer mal. Pode ser. Mas ontem no Aeroflá, anteontem no Aeroflá, a imagem do caminhar tranquilo de Pedro, e ele buscou a sua bagagem com a mão da tala, puxando e levando pela escada do avião. Tá. Fica aí agora. O problema do Será Pedro... que Felipe Luiz não estaria blefando? Mas aí que tá, o problema do Pedro não é nem tanto o braço, é mais a perna agora também. Então o por caminhar dele tava normal. O caminhar tava normal. Pode ser uma tática? Pode. Pô, a gente pode se surpreender? Pode. Pode ser um blefe? Claro que pode. O Flamengo divulgou recentemente que ele estava vetado. Será que o próprio clube não usou a imprensa para poder divulgar e aí chegar na hora? Pedro? Opa, tá no Entendeu? banco? Titular? Abel não tá esperando. Eu acho que o Flamengo tá muito bem definido já na cabeça do Felipe Luiz. Dificilmente acho que o Felipe faria, vou colocar o Pedro depois de tanto tempo sem jogar. Sim, eu acho que a tendência... Carrascal, Bruno Henrique Carrascal, Bruno Henrique, Luiz Araújo ou Cebolinha, né? Luiz Araújo pra mim a tendência é Arrascaeta. Acabou. E, Samuel Lino? Não. Você acha que Cebolinha vem na frente do Samuel Lino? É porque o Lino vai jogar na esquerda, né? O Cebolinha talvez pudesse jogar na direita no lugar do Luiz Araújo, tá? Eu até falei no jogo aberto recentemente. Saul banco? O Saul no banco, cara. Você acha? Ele ama o Pulgar, cara. O Felipe ama o Pulgar. Eu não, assim, o Saul joga muito, mas eu não abriria a mão do Pulgar. Ele é muito marcador. Pegada, porque o Pulgar é aquele cara, velho. Você precisa de um cara pra bater, você tem um cara pra bater. Você precisa de um cara pra ganhar na bola aérea, você tem um cara pra ganhar na bola aérea. Você precisa de um cara pra poder dar um passe entre linhas, você tem esse cara. Você precisa de um cara pra tentar chegar na área, por mais que ele não seja um grande fazedor de gols, mas um cara pra poder incomodar, você tem esse cara. Então ele é mais ou menos um polivalente. É mais ou menos o que o De La Cruz fez quando ele chegou ao Flamengo. Ele fazer de tudo. Aí machucou, acabou. E ele é aquele cara nota 6,5 em tudo. Não é 10, mas é 6,5 em tudo. É isso. É isso aí, ótimo. Agora uma dúvida importante também. Léo Ortiz ou Danilo? O Danilo é reserva do time, né? O Léo Ortiz, se jogar, beleza, é o titular, se ele tiver condições. Ele vem com condições mais... Mas assim, a tendência hoje, o Léo Ortiz, você tá bem pra jogar? Tô. Fez teste vestiário? Tô bem? Tô. Joga. Se não, é o Danilo. Que, por sinal, foi convocado pelo Ancelotti. É uma aberração. Uma aberração. Mas... Reserva do Flamengo. Tchau pra lá. Capê, sempre o privilégio. Que papo maneiro, irmão. Porra, ficaríamos horas. Rápido pra caramba. Tá maluco, velho. Muito legal. 2 horas. Rapaziada, só posso agradecer de verdade. Dei uma canseira no Léo aí, velho. Mas assim, não foi realmente por mal. Reta final de ano. Total. Esse ano foi uma loucura. Muita coisa aconteceu pro bem ou pro mal, entendeu? Mas deu pra organizar. E quando vocês precisarem também, tô sempre à disposição pra bater um papo. Parabenizar toda a rapaziada aí do staff, toda a estrutura de vocês. Quando eu cheguei era mato, agora vocês estão demais, com telão. Agora tem até varanda gourmet, tem até varanda gourmet. Vocês estão nojeitos, tem até varanda gourmet. Pô, eu fui fazer um xixi antes de começar a nossa resenha. Cheirinho perfumado do banheiro, aquele liquidozinho azul quando você aperta. Vocês estão chique pra cacete, velho. Tá louco, velho. Tamo enjoado. Bem demais. Parabéns, obrigado pelo papo aí, rapaziada. E vamos, Furacão, seremos campeões. Aí, cara, agradecer você demais de verdade pelo papo. Você é um cara incrível, mano. A energia, sempre que senta aqui, troca ideia, conversa. E, cara, muito legal ver tudo o que aconteceu, como você tá. E, cara,
profissional que você é. Sempre um Imagina, privilégio ter cara. você aqui com a gente. Prazer é todo meu, gente. E obrigado, do fundo do cara. coração, Quando a gente recebe convidados que vêm com vontade de fazer o negócio, todos os nossos convidados, graças a Deus, a gente dá sorte de virem com vontade. Que legal. E a energia do KP realmente é diferente. Imagina, Obrigado, cara. irmão, Obrigado de verdade, mesmo, tá? velho. Obrigado mesmo, rapaziada. Ó, Valeu demais. valeu. Satisfação total. Valeu, turma. É nóis. Tamo junto. Você gostou desse conteúdo? Se inscreve, curte, comenta, compartilha, manda pra todo mundo, tá bom? Hey! Até semana que vem, galera. Valeu! Yeah. 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 Yeah.
Yeah.
Yeah.